Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast de rock. Este podcast tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão e expansão das verdades do Evangelho. Eu espero que você que tem nos acompanhado pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, entre outras, curtam e compartilhem os nossos episódios. E caso você queira acompanhar os bastidores deste podcast, vá até o meu canal do YouTube, R. Rocha Souza, pois os nossos episódios serão gravados e disponibilizados neste canal. E nesta primeira série, nós falaremos sobre a funcionalidade das vocações. E hoje, o nosso episódio tem patrocínio da Denk. Aquela braba, né, pastor? A braba, né? O que significa braba, hein? Que expressão é essa, braba? Cara, pastor, isso aqui é marca de jovem. Jovem quer andar no estilo, entendeu? Quer andar na beca. Aí tem que procurar qual loja? A Denk. A Denk do nosso... significa Deus está no comando. É uma marca cristã voltada para que público, Matheus? Para o público jovem, o público que quer se manter jovem, o público que não envelhece, que está ligado em tudo que está acontecendo, é para esse público. Ok, então é uma marca de skatista, né? Vamos melhorar aqui, né, Matheus? Exatamente, especificamente pastor. a marca de skatista. Então, acesse o Instagram aí da Denk, @DENC. E confira as roupas shapes de skates, né? E olha só, o Felipe, que é o responsável pelo dono da marca, é ele que promove aí as séries, né? Que eles sempre fazem, sempre baseado em conceitos cristãos. Meus queridos, hoje nós contamos de novo com a presença aqui do nosso futuro delegado da Polícia Federal, Matheus Curcio. Beleza, Matheus Curcio? Beleza, pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá em casa nos ouvindo. Às vezes agora tá no trânsito, né? Porque é atemporal, né? É atemporal esse programa aqui. Atemporal, rapaz, boa é atemporal. Tarde. Tudo bem com vocês aí de casa? Gente, eu estou bem. Mais um programa aqui, muita alegria de estar participando. E aguarde a gente aí com as novidades que a gente vai trazer hoje. Com certeza. E no episódio de hoje, Matheus, nós vamos falar sobre a finalidade do músico. Qual a função do músico? Sabe quem está em casa nos ouvindo, né? Será que já pensou no trabalho e preparo que antecede a execução de uma boa música? Duvido muito, pastor. Será que as pessoas conhecem os desafios de ser um músico cristão? Quem tá aqui, eu tenho certeza que vai responder essas informações com tanta clareza, com tanto brilhantismo, que é só participando até o final para compreender a complexidade de cada verdade aqui dita. E com certeza, sim. E é importante falar sobre isso porque todo mundo pensa, porque canta no chuveiro, né? Que é cantor. Nós caímos no erro de pensar, eu canto no chuveiro, eu sou um bom cantor. Ou às vezes pega o violão, como sou eu, né? Arranho 3, 4 cordinhas ali, né? 4 acordezinhos ali, eu penso assim, eu toco igual o Estênios Márcios, né? Sou músico, né? Só que, para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é dono de uma voz notável. Olha só. Uma voz notável. Ademar Rocha, rapaz. Esta Ademar, fera aí, olha gente. só, rapaz, o Ademar tem 30 anos. Ó, você que está em casa, você está nos ouvindo, rapaz, o Ademar não parece ter 30 anos não, rapaz. Se você for lá no YouTube conferir, os bastidores vai confirmar que não parece ter 30 anos não, rapaz. É verdade, Ademar com 30, mas com a carinha de 29, que, assim, essa impressionante. É a piada de sempre, Matheus. Olha só, Ademar, 30 anos, casado com a Débora Rocha, pai do Estevão e do Emanuel, que logo estará aqui conosco, né, Ademar? Atualmente o Ademar ministra palestras sobre qualidade vocal, técnica vocal, arranjo musical, entre outros assuntos ligados à produção musical com excelência, tendo como diferencial a preparação musical em voz profissional de alta performance. Um dado importante aqui, olha só. Recentemente o Ademar lançou um clipe aí da música Filho no YouTube com a participação do cantor Léo Santana, que teve mais de 800 mil visualizações. Rapaz, é muita coisa, hein? Acho que se somar meu canal, tudo não dá esse vídeo de visualização. Ademar, tudo bem contigo, irmãozão? Tudo bem, privilégio poder estar aqui. Rapaz, eu tô super feliz, viu? Vou te falar um negócio. De rock, Reverendo Harley. e ver isso acontecer, isso me traz muita alegria. Então, estou muito feliz. Bom dia, então achei legal isso. Eu lembro que tem um outro anunciando diz que não tem concorrência no podcast, né? Diz que tudo é a favor, tudo está no gerúndio, com a correnteza em movimento. Mas eu escutava um podcast, chama Café Brasil. E ele falava bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver. Eu achei ele legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Então, eu tô bem. Não sei de onde o Matheus tirou essa, rapaz. Do Café Brasil. Você vê que aqui nada se cria
Nada se copia, tudo se transforma. Nós né? melhoramos. Tudo se melhora. Exatamente. Nós melhoramos, né? E Ademar... Não foi com essa qualidade vocal aqui, que tem inclusive aqui um especialista para falar dessa qualidade de apresentação, verdade, não é mesmo? Hein? Que respeitável. E Ademar, assim, antes de começarmos aqui, eu estava falando, e acho que é importante o pessoal que está em casa saber, que o Ademar teve uma influência muito grande sobre isso que está acontecendo aqui hoje, né? Ano passado, aí no meio da pandemia, em um dos cultos que estávamos aqui na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, eu na época, no dia estava como pregador, Ademar estava dirigindo o louvor, e terminou o culto, nós começamos a conversar sobre a influência, né, que hoje as mídias sociais têm sobre a vida das pessoas, né? E o Ademar nos desafiou naquele momento a, por que não pensar como pastor presbiteriano e utilizar melhor as ferramentas que nós temos hoje de mídias sociais, né? Então, aquilo lá mexeu muito comigo. Desde então, a gente tem tentado, aí, juntamente com os meninos aqui da igreja, né, e agora com alguns projetos pessoais, desenvolver isso, né? Tentar trazer conteúdo reformado, mas também pensando na estética, né, Ademar? É importante pensar nisso, né, Ademar? Muito, muito importante. Não, e eu não lembrava disso, porque a gente vai falando, às vezes os assuntos eles surgem, né? Mas quando você me convidou, falou, um podcast e tal, eu falei... Que coisa boa, rapaz, o reverendo fazendo um podcast. Olha que coisa diferente, né? E massa. Então, parabéns. Bom, muito bom, tô muito feliz de poder estar aqui. Então vamos nessa. Ademar, vamos lá então. Vou começar a fazer algumas perguntinhas para você aqui. E eu sei que o pessoal que está em casa aí tá curioso para ouvir algumas dicas aí, né? O pessoal sempre espera, né? O que o Ademar vai passar de dica para mim de voz? Mas vamos começar então, traçar aqui um histórico, né, Matheus? Claro. Acho que é importante o pessoal saber. Ademar, como é que é a sua trajetória na música? Como é que chegou Ademar, 30 anos de idade, sendo uma referência não só aqui em Goiânia, mas também no Brasil, no que diz respeito àquilo que você executa com tanta excelência na parte musical? Então, fazendo só uma correção inicial, eu tenho 30 anos de profissão. 30 anos de profissão! Olha só, rapaz! Olha só! Eu devo ficar calado, né, mano? Só pensar que ele é novo, moça. Eu fiquei feliz, eu falei, vai estar filmando, não tem jeito. Eu mandei bem no 29, não mandei? Começa assim, ó. Música sempre foi algo que sempre mexeu muito comigo. Muito. Eu tenho 35 anos de idade, e aos 5 anos de idade... minha mãe pegou o violão do meu pai e tocava alguns acordes, isso em Goiânia. Eu sou goianiense, nascido em Goiânia. E eu lembro que, isso não vale, mas vale, periferia de Goiânia, né? A família muito pobre. E eu lembro que meu pai tinha ganhado um violão do meu avô na época, ele tinha reformado esse violão, meu pai estava estudando violão, e minha mãe pega esse violão e coloca na minha mão. Né? Ela falou, olha, faz esse acorde aqui. E a música, contente estou no meu coração, ao céu eu vou, essa é a minha canção. Um ré maior, só dava um ré e um lá, um ré e um lá, um ré e um lá. E a minha mãe olhou aquilo com 5 anos de idade e eu lembro dessa cena muito rápida, de olhar ela fazendo um acorde e pegar o acorde. Passa-se os anos, 5 anos depois, 4 anos depois, nós fomos para o interior, e no interior meu pai comprou alguns instrumentos. Com esses instrumentos, né, meu pai queria que a minha irmã fizesse. Eu era muito habilidoso com bola, meu pai via que eu tinha depois trabalhei, não cheguei a trabalhar profissionalmente, mas fui atrás com relação ao futebol. Mas meu pai percebeu depois dessa etapa que um dia minha irmã estava treinando um piano e um teclado, isso com 9 anos, 4 anos depois disso, e isso tocando na igreja, mexendo ali na igreja. Isso era membro de qual igreja na época? Então, o berço mesmo no interior de Goiás. Meu avô tem uma fazenda no interior de Goiás, meu pai mudou para lá, isso em 2000, ó, isso em 90. Isso em 90, reverendo, 91. Pós-Copa América, hein? Pós-Copa América de 90. E 86, né? Copa Mundial. Copa do Mundo, Copa né? O Brasil foi desclassificado pela Argentina. Primeira Copa do Mundo que eu lembro, eu tinha 8 anos. 91, Copa América. Aí, eu lembro que nós mudamos pro interior. E lá, meu pai sempre congregou, porque a região de Maurilândia, Santa Helena, essa região de Turvelândia, Quirinópolis, elas são sediadas pela Igreja Missão, né? Assembleia de Deus do Ministério Missão. Então, bem tradicional. Então, meu berço foi ali. Coral, né? Banda de música. Meu pai era regente da banda de música, regente coral. Uhum. E aos 9 anos, meu pai comprou esses instrumentos e eu lembro que minha irmã estava fazendo aula de música, eu só estava na escola e brincava com os meninos, e era bola, mas habilidoso com isso. Eu lembro que minha irmã estava com muita dificuldade de tirar uma escala específica no piano. E eu vou olhando aquilo, e de repente meu pai passou pela sala e viu que não era minha irmã que estava tocando, era eu que estava tocando. E eu peguei aquilo de ouvido, aí ele percebeu que isso... Peraí, tem alguma coisa no Ademar que eu não estava vendo.
E aí, aos 9 anos, foi quando eu realmente comecei a estudar música e a me dedicar, e aí com o incentivo do meu pai. E a história é muito bonita. Inclusive, eu até... exclusividade. Coloca um som aí, exclusivo, tá? Opa, então para. Corta pra mim aqui, então, né? Vamos lá. Exclusivo aqui, primeira mão. Na minha nova sala, eu mandei fazer um quadro. A sala que eu atuo hoje, né, trabalhando, eu tenho um quadro também que tem uma história, e esse novo quadro relata essa história também musical. Porque aí, o que meu pai não tinha tempo para poder me ensinar música, o que ele fazia? Me colocou na escola à tarde, porque ele trabalhava à tarde, funcionário público estadual, e pegou... e não se engane, viu? Funcionário público estadual na década de... Isso vai pegar, vai não? Não sei, depois o Diego resolve isso. Isso vai pegar. Eu quero dizer que tem alguém. Então... É a voz do Kleber. E... Onde que eu parei, gente? E meu pai não tinha tempo para poder me ensinar. E meu pai, o que meu pai fez? Meu pai tinha um período só para trabalhar. E aí ele escolhia qual era o período aí no interior, ele só não precisava trabalhar período integral. E não se engane, viu? Década de 80 e década de 90, funcionário público federal, estadual, estava complicado. E aí meu pai, o que ele fazia? Ele passou o trabalho dele para a tarde e me colocou à tarde na escola. E de manhã ele me levava para dar pasto para vaca. E é aí que começa o negócio. E assim, não era só uma questão de força dele, ou de insistência dele como pai. Eu queria ir. Então ele acordava, eu já acordava cedo também. Então ali por volta das 6 horas, nós já estávamos em pé, já pegando o cavalo na fazenda, né? E dando passo para a vaca. O que acontecia nesse período? Meu avô tem uma chácara, uma fazenda de uns 2 ou 3 alqueires, mais ou menos, 3, 4 alqueires, só que vive do leite, né? E vive do que o leite dá. E em momentos de seca, a gente tinha que retirar essas vacas para comer o capim fora da cidade, porque era muito pequena. Então, assim, a gente tinha mais gado do que terra para poder... E mais comida para esse gado. Então, aí meu pai pegava esse gado, mas eu... E íamos até os arredores. Profeta Amós. Pegava essas vacas e profeta vaqueiro. Ia dar passo para vaca. Então, a cena do meu pai me ensinando música com pentagrama no chão, riscando com a vara, que era uma vara de guia, não para bater nos animais, mas era uma vara de guia que meu pai tinha, de eucalipto. Ele riscava um pentagrama no chão, e desenhava as notas. Então, eu não aprendi nota musical no quadro, né? Eu aprendi no chão. Legal. E aí, voltando para contextualizar, eu mandei fazer um quadro exclusivo. Mandei fazer um quadro, agora nesse momento, retratando essa história. E aí foi quando eu mudei para Goiânia, em 2000. E cheguei em Goiânia já lendo, escrevendo. E fui estudar música já no Gustavo Rito, no preparatório para o vestibular. Acabei que não concluí. Não consegui fazer música, não consegui estudar música na Universidade Federal, por causa da minha base. A minha base, o meu alicerce estudantil, não foi de muita qualidade. Então, a redação, física, química, todas essas matérias... Então, os professores mais faltavam na década de 90 na escola do que iam para a escola. Mas também, louvo a Deus, porque eu fui para outras áreas, né? Que é onde eu cheguei até hoje. Porque se eu tivesse feito lá, eu acho que eu não estaria realmente aqui, onde eu estou. Então, minha base começa aí, na igreja... Legal, uma familiar, né, no interior, onde não tinha perspectiva nenhuma. Meu pai percebeu que aos 15, isso já depois, com 15 anos, meu pai decidiu voltar para Goiânia. Por isso que eu falo que é bom ter um pai que percebe aquilo, sabe? Eu vejo assim tanta gente talentosa, né? Muita gente talentosa que às vezes os pais eles querem, ou pelo menos eles fitam outro objetivo, outra área, né? Outro objetivo para aquele ser humano. Eu falo que é ser humano. E na verdade, faltava um pouco de incentivo. Eu tenho alguns amigos que fizeram outros cursos, inclusive outros cursos incríveis, por exemplo, neurologista, que é especialista nessa área, e que são músicos assim, brilhantes, gente. São músicos brilhantes. Que fazem a medicina, atuam na medicina, mas que falam que eu amo música. Deram conta. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas deu conta. Mas, Ademar, assim, vou pegar um gancho aqui, até a gente ia falar isso mais na frente, mas assim, será que isso, né, que você falou que é um ponto importante, né? Ter um pai que olha e fala assim, poxa, meu filho tem a vocação para isso. Mas a grande pergunta é a seguinte: será que os pais às vezes não querem que os filhos se entreguem a esse tipo de vocação, por exemplo, como músico, por conta da rentabilidade? Por exemplo, é possível você viver de música no Brasil hoje? Uma ótima pergunta. E eu sofria muito isso também, porque você imagina, um menino pobre, né, periferia, sem recurso, o pai, família muito simples. Minha família, quando eu falo simples, é muito simples, Reverendo, é muito simples mesmo. Né, assim, situações bem difíceis. A gente passou eu falo que eu não passei fome eu não passei, porque estava na roça, era mais fácil de pegar um pé de alface, sabe? Mas assim, passamos situações bem complicadas, bem difíceis.
O que acontece? Quando chega em Goiânia, com relação ao sonho, eu acredito assim, ó, os pais eles têm algo relevante, né, no coração. E aí são 2 pontos importantes. A primeira deles que eu percebo é quando o pai não é bem resolvido, né, ou a mãe não é bem resolvida, no sentido de o que me deixa feliz, ou pelo menos aquilo que me deixa próspero de verdade. Porque prosperidade, né, assim, é uma discussão ampla, né, muito ampla. Então, meu pai, nessas condições, ele percebia, e mais do que era o sonho dele, especificamente, ele percebia qual que era a minha vocação. E ele percebia isso muito novo. Então, assim, para os que estão ouvindo, né, os pais ou os filhos que estão ouvindo, há uma diferença muito grande quando você tem um talento e você não é comprometido com ele. Então, eu lembro que, muito novo, igual eu estava dizendo, com 9 anos de idade, eu já levantava cedo para poder, porque eu sabia que era a única coisa e o único tempo. A coisa seria meu pai e o único tempo que ele teria para poder me ensinar era aquele momento, 6 da manhã, 6h30. Isso se durava até meio-dia. E digo mais, nós temos estações no ano. Faça chuva, faça sol. Era debaixo de chuva, né? Várias vezes. E foi por anos, né? Então, se você colocar aí dos 9 aos 15, né? 9 aos 15 são 6 anos. 6 anos ininterruptos aí de estudos diários, né? É muito. Para mim foi bastante tempo. Né? E aí, só concluindo, e há uma relação disso na música brasileira, de forma geral, e um dado muito importante. Então, por exemplo, se você perguntar, a música é rentável? Depende. Depende de onde ela está sendo, ou pelo menos onde ela está sendo feita. Porque toda a música que a gente está vendo, existe a função do músico por trás daquilo. Né? Ou a função do produtor por trás daquilo. Da habilidade de alguém por trás daquilo. A música cristã, não. Do ponto de vista objetivo, né? Do ponto de vista bem objetivo, a música secular, se é que existe esse termo, sim, é muito rentável. E aí o dado se você colocar um censo de música, de músicos ou de construção, né? A música nacional, vou falar da música nacional brasileira, nem vou sair fora. Se a gente fosse fazer um dado maior no mundo, a gente teria um número menor, né? Dentro desse gap, né? Mas no Brasil, vou trazer para o Brasil. Eu sou capaz de dizer que 85% da produção musical do que é feita no Brasil, seja ela cristã ou não, é feita por pessoas que aprenderam música em contexto cristão. São músicos. Legal, hein? Você comentou a experiência de seu pai influenciar muito, tentar desenvolver esse talento pessoal. Você vê seu pai nessa história como um olheiro ou alguém que também tinha esse dom, não teve as oportunidades que ele tentou buscar você? Então, a vocação dele, talvez, o talento dele era o olhar, ou também ele conseguiu passar isso, né? O dom pessoal, mas falou, olha, talvez eu não consegui isso na minha vida, eu quero que meu filho, com o mesmo dom, consiga alcançar. Você vê seu pai em qual condição? E só eu acho que a pergunta do Matheus é legal, Ademar, porque assim, aí entra um ponto que às vezes o pai ele é frustrado, eu não consegui, por exemplo, seu pai, ele poderia pensar assim, eu não consegui ser músico. Perfeito. Então eu vou fazer o meu filho ser músico. E pelo que você está nos falando, não teve essa relação. Né? O seu pai ele viu que você tinha vocação e você falou uma coisa interessante. Você falou assim, pastor, uma coisa é o pai visualizar e a outra é você entender que você tenha chamado para isso e se preparar para isso. Uhum. Né? Então acho que você nos traz essa informação. Qual é a sua percepção dentro de tudo isso aí? Gente, é o seguinte, tem um relato forte, né? Eu acho que pensando nisso, pensando com relação ao contexto do meu pai, a gente tem algo muito relevante, tá? Então a gente vai pensar assim, para vocês entenderem o contexto, que eu acho que traz relevância para onde eu cheguei. E porque, na verdade, disso tudo, a culpa do meu pai é mínima e a culpa maior é minha. Uhum. É isso que eu quero tentar demonstrar. Porque, às vezes, tem o incentivo dele, tem tudo mais, mas eu poderia ter deixado isso tudo atrás. E aí eu faço um gancho, abrindo um parênteses. Se você pergunta para minha esposa hoje, que é uma doutora em enfermagem, ela tem toda uma graduação, sei lá, ela é concursada federal, estadual, vem de uma família onde tem todo um contexto informativo, de formação, etc., você quer que seu filho seja médico, ou seja, nada contra as profissões, muito pelo contrário, eu acho que é uma questão de decisão. Ela falou, não, se ele quiser ser músico, ele pode ser músico. Fecha parênteses. E o contexto do meu pai é um contexto onde não tinha nenhum tipo de oportunidade, mas tinha talento. Então, se você olhar, meu avô canta, minha avó canta, os meus tios tudo cantam. O meu tio tem... Eu sou de uma família paterna onde tem muita demência. Uhum. Para os ouvintes que estão nos ouvindo, a demência tem várias classificações do ponto de vista da demência. Tem demências hereditárias, demências que são ocasionadas por um fator hereditário especificamente, ou acometidos, por exemplo, de um acidente encefálico, isquêmico, etc. Não vou me aprofundar nessa parte de fisiologia e nem anatomia. Mas o que acontece? Na nossa família, a gente tem uma hereditariedade de demências. É aí que começa o processo. Então, assim,
aonde que entra a atitude do meu pai? Porque é uma família, especificamente, expondo de peito aberto, que eu acho que isso traz uma relevância nessa pandemia, onde há as alterações psicológicas e psiquiátricas. Mas o que isso tem a ver com música? Vocês vão entender. Então, a família inteira do meu pai tem problemas graves de demência. Então, e a demência principal são as esquizofrenias, que é em graus assim, muito avançados. O meu pai mudou de contexto. A gente percebe que o contexto influencia muito nisso. Então, quando ele percebe que ele é músico, ele gosta de música, que ele começa a ensinar música no interior, onde não há uma igreja extremamente fechada, e a gente fala de igreja fechada no sentido de dogmas, costumes, aquela comunidade tem muito aquilo. E ele tem uma cabeça um pouco mais avantajada ao ponto de sair daquilo lá e vir para a cidade grande, ele começa a ter outros tipos de oportunidades. E é onde começa o processo da frustração, que é aí que eu entendo. Quando meu pai vai com a oportunidade para entrar na banda da polícia em Goiânia, que ele passa em todas as etapas, que ele fala, nossa, que massa, agora vai dar certo, que bacana, eu saí da minha realidade, vou entrar na polícia, vou fazer música na polícia, etc. e tudo mais. Ele é cometido de um mal que lá no interior ele foi pego, que até então não tinha tratamento naquela época, que era a doença de Chagas, e a dele era no coração. Então, infelizmente, meu pai, nesse ponto, ele viu que acabou as etapas, quer dizer, para aquele momento, acabou as etapas. Então, eu percebo que ele sempre norteou esse ponto. Então, quando nasce um primogênito homem talentoso, cantor, afinado, com muita habilidade, ele começa a virar, realmente, aí ele vira realmente todas as forças para ele financeiramente. Então, eu vou contar um dado assim que eu tenho muito orgulho do meu pai. E até fico emocionado de falar disso, porque foi um momento que me marcou bastante do meu pai. Eu acho que isso não vou esquecer nunca. Eu estou no Detran, meu pai me chama lá um dia, meu pai sempre trabalhou no Detran, e aí um dia ele vira e fala assim, vem aqui pro Detran que eu preciso conversar com você. E bem rápido, pega um ônibus aí e vem para cá. E aí eu lembro que meu pai tinha ganhado o 13º salário, e ele tinha sido bonificado, de alguma forma ele tinha pegado uma bonificação, ele percebeu que nessa época eu estava estudando saxofone, e estudei vários instrumentos, né? Passei por muitos instrumentos. E eu tinha estudado saxofone, estava estudando saxofone porque tinha surgido uma oportunidade de trabalho como saxofonista. E eu tinha 6 meses para poder estar pronto no repertório. Falei, nunca tinha tocado saxofone, peguei um saxofone emprestado e estava estudando. Só que eu estava estudando 14 horas por dia. Então eu ia pro colégio, entrava, ao ponto do meu pai arrancar a porta do quarto, porque estava com medo do que estava acontecendo lá dentro, porque ele não parava de tocar, não parava de tocar. Então, assim, isso foi durante 6 meses só de saxofone. Isso no ano de 2000. E aí eu lembro que meu pai, com essa ação, com essa atitude, é como se ele tivesse imputado todo aquele contexto, né? O contexto das demências, as múltiplas agressões, por causa desse fator contextual e patológico especificamente. Então, eu acredito que o ambiente que meu pai viveu foi um ambiente muito difícil, né? Muito complicado e muito difícil. Então, de agressões verbais, agressões físicas mesmo, a diminuição ou pelo menos não a potencialização das virtudes, sabe? Daquilo que o pai pode observar. Fala, não, seu contexto é andar de vaga, fazer passo para vaga, sobe nesse cavalo aqui, seu contexto é capinar aqui, cortar cana, esse é o nosso contexto. Ao invés de observar aquele talento, falar, não, você tem um potencial, e eu acho que você pode... E isso não julgo também, e eu sei que faz parte também de toda uma geração, que a nossa geração é uma geração muito forte, masculina, de homens muito decisivos, e muito novos e com muita decisão. Todos, muito decididos. E meu pai foi o único que teve esse né, eu vou sair. Quando ele percebe isso, ele tem realmente, eu acredito que sim, tem uma frustração, mas ao mesmo tempo ele tem uma aposta. Então ele tem uma aposta. Só que uma aposta, para o meu pai, era uma aposta do tudo, porque meu pai não tinha outro recurso. Né? Então, vários pais que estão nos escutando têm essa oportunidade. Tem outro recurso, tem outras possibilidades, pode gerar outras possibilidades para os filhos. E meu pai não, só tinha isso para poder passar de melhor. Porque a única coisa que ele tinha para passar era a única coisa que eu sei fazer bem e que eu amo, que eu gosto, é isso, meu filho. É música, tá? É o que eu faço a regência no coral, eu faço a regência da banda de música. E meu pai foi meu primeiro professor. Então, quando eu tô lá no Detran que ele me chamou, meu pai pega o 13º salário inteiro, o cara entrega na minha mão, com 15 anos de idade. E um pai, para fazer isso, as condições dele, para mim, é igual o filho pródigo, só que com outra percepção. Pegou toda... Porque meu pai, era tudo que meu pai tinha. Né? Tá, era tudo que meu pai tinha naquele ano. Era um ano bem complicado. Nós estamos falando do ano 2000, né? A virada, sei lá. Eu lembro que tinha várias outras... O RT, né? O RV, a virada do né? século, não sei o que e tal. Era uma coisa muito incerta. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque foi um poder de decisão ali, ó, de decidir o que eu ia comprar, qual o instrumento que eu queria escolher. Então, você tem que honrar meu pai nesse ponto, né? Então,
eu assumi essa responsabilidade. Falei, naquele momento, eu já vim para Goiânia muito decidido com música, mas a partir daquele momento ali, com 14 para 15 anos, eu falei, não, eu vou ser um músico de referência nacional. Mesmo, dentro do meu interior, dentro da minha mente, falei, olha, eu vou ser um músico referencial no Brasil. Quando falarem de mim, vai falar assim, ele tem qualidade, ele tem honestidade, ele é muito dedicado. E aí a conversa é longa, porque depois disso eu entrei no Gustavo Ritter. E aí no Gustavo Ritter foi quando eu me encontrei de verdade. O Gustavo Ritter, só para o pessoal que está nos ouvindo em casa, pode ser que não seja aqui de Goiânia, é um instituto que tem aqui em Goiânia, é famoso, é conceituado. É um centro de educação musical, né? Municipal. Ele também é ajudado pelo governo do estado. Então há uma aliança entre o governo do estado e o governo do município. Para esse centro, eles colocaram o nome de Gustavo Ritter, que é um músico também. E lá tem desenvolvimento de artes completas, né? Desde a dança, aos instrumentos. Só que lá eu não consegui fazer instrumento. Lá que eu me encontrei como cantor. E é aí começa o meu business, na verdade. Porque em 2000... reverendo, lá em 2002, quando eu entrei, lá eu comecei meu business. Foi lá que eu comecei a fazer todo o trajeto de que música, e voltando lá no início, é possível ser próspero com música, é possível fazer negócios com música. Em termos, eu não sei se é o tema do business, não sei se é negócio especificamente, mas eu acho que podcast vale, né? Tá valendo. E lá, assim, a música, porque eu remei contra a maré. E falando nãos, né? Então, foi muito interessante isso, porque eu falei nãos para baile, falei nãos para estrada, né? A estrada de música secular, sertaneja, seja o que for, porque sempre todo mundo canta muito, toca muito, que massa, eu quero você na minha equipe, vamos para estrada e tudo mais. E eu não queria. Eu queria fazer a música que eu fizesse, eu poderia até capacitar outras pessoas. Como médico capacita, como um advogado auxilia, etc. Mas como músico mesmo e como cantor, eu queria fazer música cristã. Sempre quis fazer música cristã, absolutamente. Você estudou no Gustavo Ritter de que ano? Que ano eu você estudei lembra? de 2002, né, a 2005. Olha só, possivelmente foi meu contemporâneo, eu acho. Salvo engano, eu estudei no Gustavo Ritter. Mas a diferença é que alguém seguiu na música, né, Matheus? É porque o Ademar tá aqui citando no nosso programa de hoje, o talento. Lá em casa aconteceu só um detalhe, assim, uma diferença foi a falta de talento. A falta de talento sempre esteve presente na minha família, entendeu? Então não tinha o que curar. Inclusive, vai uma pergunta, Ademar. Você acredita que uma pessoa, uma expressão assim que tendo a achar engraçada, mas uma pessoa com a voz de taquara rachada tem cura? Tem como cantar, sabe? É possível pegar um cara desafinado e transformar ele num cara afinado? Gente, é possível sim. Do ponto de vista anatômico, né, se você tiver com se você tiver com a estrutura fonatória intacta, boa, acessível, como a gente diz, tudo certo, é possível sim melhorar a sua qualidade vocal, cantada ou falada. Olha só, pessoal de casa. Um dia vai haver o podcast do Matheus Cantor, então aqui, ó. Olha o desafio sendo lançado aqui nesse podcast. Não será nesse podcast, tenho certeza. Quando você vai para literatura, né? As pesquisas falam que voz é fator social, em primeiro lugar, fisiológico, social, psicológico e fisiológico. E não o contrário, né? A gente pensa que voz é um fator só fisiológico, mas na verdade ele é um fator social, né? Se você fala inglês, você tem um comportamento, se você fala russo, você tem outro comportamento. Do ponto de vista comunicativo, se você tem, por exemplo, eu vou tocar mas se você é um pastor pentecostal, você tem uma característica vocal. Se você é um pastor presbiteriano, você tem outra característica vocal. Se você é um pastor worship, você tem outra. Se você é um pastor worship, você tem outra característica, é verdade. Se é um coach. Se você é um coach como o Diego, que tá ali na técnica. Pai, pra quem não sabe, a gente tá aqui, não é brincadeira, é um profissional qualificadíssimo. Tem que respeitar, Diego. Tem que respeitar você. O pessoal que tá em casa, o pessoal que tá em casa, tanto ouvindo quanto assistindo, né? Assistindo não pode ver o Diego. O Diego realmente é fantástico. Não, ele é fantástico. É o Neymar do som. Cara, é o Ademar da técnica. Do som, da imagem, do cenário. Maridão, que mais? Maridão, paizão. E toca bateria, viu? Toca bateria. Mas falando assim, Demar, vamos tentar aqui entrar nas questões mais técnicas aqui, que o nosso podcast tem como finalidade nessa primeira temporada, falar sobre a funcionalidade das vocações. Então, vamos começar a caminhar nisso. Você já falou muita coisa sobre a questão da música, mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui hoje para o nosso ouvinte o seguinte: primeiramente, qual que é a função da música? Né? Para que serve a música? Eu acho que a gente, conceituando isso, a gente parte para outra pergunta, que é para que serve o músico? Né? Então, qual que é a função da música e qual que é a função do músico?
Pitágoras fala que o mundo seria um caos sem música. Eu não sei se ele está certo nisso que ele disse, e nem eu estou certo de falar isso também. Platão também disse que a música ela tem uma função internalizada muito importante, que é muito importante para o ser humano. E ele responde, Platão responde do ponto de vista dele, ou seja, do pensamento, né? Objetivamente, você está perguntando, né? Bem objetivamente, né? Não teologicamente, objetivamente. E aí, assim, a gente entende música como um dos vários fatores de expressão que o ser humano tem. Do fator contextual, do fator do ponto de vista das emoções, do ponto de vista do sentimento, né? Então, a música ela é uma forma muito importante de expressão, né? Seja ele para qual for. Aí, biblicamente, a gente vê que eu acredito muito, e tem pesquisas que falam muito sobre isso, mas teologicamente, me corrija se estiver errado, tá, Heller? Eu tô meio nervoso de falar disso teologicamente com você. Mas eu acredito que música foi usada de forma de doutrina na Bíblia, no Novo Testamento. Sim. Eu acho isso interessante, porque as pessoas não estavam ouvindo mais as palavras, né? Então, usavam músicas para doutrina. Então, é um grande instrumento doutrinário também. Perigoso. Mas muito necessário também, muito importante. O Lutero falava sobre isso, né? Que a música, a música é serva, né? Ela é serva da palavra, né? Então, na verdade, ela é como se fosse um subsídio para você apresentar a doutrina, né? Pensando em função da música, à luz da palavra do Senhor, você citou 2 pontos importantes, né? Que é impressão e expressão, né? Então, você ao mesmo tempo que você cria uma atmosfera, né? Ao mesmo tempo também você usa essa atmosfera para ensinar algo, né? Uhum. Então você vê os vários cantores que tivemos na Bíblia aí, né? Asaf, Davi, com composições e hinos belíssimos, né? Que quando você lê os Salmos, aquilo ali era cantado pelo povo do Antigo Testamento, né? Uhum. Do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, como você falou, a música, pensando num conceito cristão, teológico, ela tem essa função, a função de ensinar as Escrituras, né? É mais uma plataforma que nós temos de apresentar as Escrituras. E eu acho que é importante, você falou que é perigoso, porque a música, ela consegue... nós conseguimos guardar muitas coisas por conta da música, né? Eu lembro que uma vez eu preguei aqui na igreja sobre a função da música, eu falei sobre isso, né? Como que a gente consegue lembrar de música, por exemplo, Poupança Bamerindos, né? Sim. Rapaz, quanto tempo tem que o Bamerindos já fechou, você ainda lembra, né? O tempo passa, o tempo volta, a voz... Olha só, rapaz. Aqui em Goiânia, a Tropical Pneus, por exemplo, quem não lembra? Meu Deus, Tropical Pneus, você não roda na contramão. 5 mil. Até os 5 mil no final. Tem umas coisas assim. É impressionante. Coisa da música, né? Você tem esse poder, né, Ademar? E aí, Ademar, assim, qual que é a função do músico, então? Você, como músico, como é que você enxerga, por exemplo, na sua vocação, qual que seria a funcionalidade da sua vocação como músico? Me permita só acrescentar essa pergunta, Ademar. Há pouco você estava falando sobre o tempo que você despendia para estudo. Você citou aqui 14 horas estudando um instrumento exclusivo. Uhum. Imagino que quando você tem consciência do objetivo do seu trabalho, pensando como trabalho, a música, eu entendo a minha função, você passa a despender o maior tempo possível nisso. Uhum. Então, assim, eu gostaria de acrescentar a pergunta do Pastor Heller, porque pensando na função, a partir disso, você vai saber, olha, qual é a melhor forma? É tempo que eu preciso gastar? E com o que você vai gastar esse tempo? É assim, só acrescentar nisso, né? Por que gastar tanto tempo, tendo em vista qual seja a função da música? Uhum. Não, e isso, eu falo que eu sou esforçado, eu não sou inteligente, né? Pensando em inteligência, porque assim, tem gente que tem inteligências diferentes, né? E eu, por conta disso, eu precisava trazer essa resposta. A função de um músico. A função de um músico, no meu caso ali, e pensando o que complementa com relação às horas, é estar pronto para poder ou criar ou traduzir essa necessidade que a própria música tem. Porque a música por si só ela não vai existir se não tiver um tradutor, né? O que faz a expressão. Haja vista que se você observar, por exemplo, se a gente olhar a história bíblica, a gente vai ver Rei Saul precisava de músico. Não tinha como ele colocar um podcast, ou não tinha como ele ligar um CD lá, colocar uma fita cassete, ou buscar ele num stream ou numa plataforma. Não tinha como. E isso foi por muito tempo. Então, se você tivesse na sua casa, tivesse uma festa, né? Hoje nós fazemos isso também. Por exemplo, eu acho muito louvável, que é uma das coisas... Eu acho que o que torna tão louvável o casamento, além de todo o símbolo que o casamento tem, a importância que o casamento traz... Você tem música ao vivo. A música, Rapaz, isso é interessante, porque eu lembro que no meu casamento, nós fizemos a festa depois,
E aí uma amiga nossa, ela nos deu uma oferta. Vou dar um presente para vocês e deu um valor X. Aí eu falei para Lucélio, a gente podia colocar uma banda na festa. Aí eu falei assim, é outra pegada, porque uma coisa é o elétrico, o eletrônico, a outra é a banda. Aí eu conversei com um amigo meu que era músico da igreja, tinha uma banda que tocava em festa. Falei, cara, eu preciso desse repertório aqui. Passei todas as músicas. Ele falou, beleza, 2 horas. Rapaz, foi 2 horas eu tocando e assim, a movimentação das pessoas foi muito diferente se fosse só no eletrônico. No meu caso, por exemplo, eu lembro das músicas, eu lembro da equipe que tocou, eu não lembro da festa porque foi música eletrônica, tipo, eu não lembro. Foi uma música de fundo, porque já é esse negócio, já é música de fundo e tudo mais. Acho que se tivesse alguém tocando jazz lá e tudo mais, eu acho que eu lembrava. Mas eu acho que essa é a função do músico perante a função da música, da expressão, vai precisar de alguém para criar essa expressão e traduzir, porque isso vai passar por um músico como filtro. E aí que está o grande lance. Esse músico ele tem uma habilidade específica, ou ele tem mais habilidade, ou ele tem menos habilidade. E aí essa questão da habilidade vai traduzir bastante com relação... Ixi, esse é um tema forte também com relação ao que nós temos produzido hoje em termos de música boa, em termos de música ruim, né? Existe música cristã e música do profano, ou existe só música boa ou música ruim, né? E aí depende de quem está traduzindo isso, quem são os tradutores desse processo. Porque quando você pensa em Bach, você pensa em Mozart, você pensa em grandes músicos que fazem... Você imagina que um jantar já teve Beethoven tocando lá? Pois rapaz. Sabe? Eu tenho um vizinho que toca piano. Ele é pianista profissional, só que tem outra... Ele é pianista profissional. Não ganha dinheiro, não vive de tocar piano. Inclusive, uma das grandes influências para o nosso novo piano veio dele, né? De ter um piano igual ao dele, de estar com um piano especificamente dele para esse piano novo, que eu acho maravilhoso. E ele traduz toda essa relação. Ele tem um piano na casa dele, igual nós temos aqui. Ele tem um piano lá, cara, na casa dele. Então, assim, às vezes a gente escuta aquele piano lá na casa dele, os vizinhos ficam assim, contemplando aquilo lá. E às vezes eu vou pra lá pra vê-lo tocar. Eu posso até escutar um piano. Alguém que fez aquilo tocando, ou pelo menos criou aquilo, que também que é louvável. Cara, mas sentar do lado de um pianista e ver ele tocar o piano daquele, com um padrão daquele, é completamente diferente no processo da ação, né? Então, lá em alguns anos, se você quisesse música, tinha que levar um músico. Você tinha que levar alguém para ir lá. Era um cantor, né? E a gente quase não tem essa relação mais por causa da facilidade dos streams. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, né? Você levantou um ponto importante que você citou aí, músicos que são referências, né? Históricas, né? Eu lembro que o Percival Módulo, que é um maestro muito conhecido na MPB, ele fala assim que você vê a qualidade pela música por conta da história. A história determina a qualidade da música. Música boa, você não esquece essa música, né? Então tem música Castelo Forte, nós cantamos até hoje, né? Tem quantos séculos que foi escrito, né? Então ele fala assim, você vê o crivo da qualidade da música pelo tempo que ela dura, né? Música ruim, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Bomba aqui, mas a próxima geração já nem sabe mais que é essa música. Uhum. Minha pergunta para você é o seguinte, será que essa facilidade que nós temos a música hoje, podcast, como você citou aqui, né? Deezer, Spotify, as plataformas digitais, isso fez com que a qualidade do músico diminuísse? Eu acredito que em termos do músico, não. Mas em termos da composição, sim. Em termos do compositor. Né? Quando você pega músicas instrumentais, por exemplo, você vê a diferença da música instrumental autoral, estou dizendo, né? Você vai olhar, sei lá, cristão ou não cristã, etc. Agora, do ponto de vista da composição, você vê assim, textos difíceis, assim, pobres. Eu vou dizer, é o meu desafio, por exemplo. Né? É muito complicado, né? O contexto. E assim, é negócio ou é evangelístico, do ponto de vista cristão? Né? Do ponto de vista cristão. Porque do ponto de vista secular, tudo bem, né? Business. Agora, do ponto de vista cristão, como que a gente traduz isso? É complexo, né? Pensar assim, vou fazer músicas para sair mais fáceis e sair mais fácil, porque é um comércio. E eu não vejo nada de errado nisso, pensando nisso como propósito final, ou sim, é uma discussão que a gente tem que jogar na mesa e colocar isso como discussão. Acho que é um tema muito, muito... Agora, do ponto de vista da composição, eu acho que sim, viu? Do ponto de vista musical, não, porque os músicos são muito bons. São muito bons. Mas se você puder explicar, eu acredito que inclusive para nós aqui e para o pessoal de casa, o que seria essa música comercial? O que vende? Então, só para dar uma adenda a essa pergunta do Matheus, que é importante, é a seguinte. Então, é possível você, como cristão, gravar a música que você quer
por grandes gravadoras? Eu tô perguntando isso porque vou citar aqui o exemplo de Johnny Cash, né? Johnny Cash, ele tinha um viés gospel, procurou a gravadora e falou assim, não, isso não é rentável. E aí então ele deixa de gravar música gospel, Elvis Presley. Isso, vai gravar música que era a música que vendia, e no final da carreira, né, o Elvis Presley até tinha alguns momentos que ele cantava música gospel, que eu lembro que eu vi um documentário sobre o Elvis Presley, que o empresário dele dizia assim, que naqueles momentos era como se ele tivesse confessando o pecado de não estar cantando música gospel. Então ele cantava algumas músicas gospel, às vezes em show, às vezes em momentos que ele estava com os amigos, porque era uma forma dele confessar, assim, poxa, Deus me chamou para cantar música gospel, eu não estou cantando música gospel. Né? É que nós vamos marcar um outro podcast para discutir sobre música secular ou não secular, se existe ou não existe, né? Não é o tema aqui agora, mas é possível então você gravar por grandes gravadoras sem pensar no mercado? É muito possível. Eu lembro que quando eu escutei Leonardo Gonçalves, olha a música. Inclusive já cantei aqui na PIPG. Poemas e canções a Deus sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu os dons, com toda a maestria e ardente sentimento, num verso instrumento a pena em cantoria, proclamem com beleza a sua criação, nos feitos de sua mão, sua glória e grandeza, pois dele vem a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele que morreu por nós. Estourou no Brasil todo. Ele começou com esse EP, Poemas e Canções, que foi um disco muito importante, né? No Getsemane foi que meu Jesus orou. Então, sim, é possível. É possível. Acho que eu acredito muito que as pessoas gostam de coisas... todo mundo gosta, não é, a expressão que eu quero não é trazer coisas boas, autênticas. Todo mundo gosta do que é autêntico e sabe que aquilo é autêntico. Essa mesa é mesa, esse aqui é um copo, esse é um microfone com propósito específico, sabe? E consegue enxergar quem não está com isso. E é aquela pergunta, né? Os bons não estão fazendo, os maus e os ruins fazem na nossa frente, ou pelo menos fazem na frente porque enxergam isso, ou tem mais coragem, né, para isso. Mas sim, é possível. Sim, Leonardo Gonçalves é um grande testemunho disso, sabe? Ele, para mim, é um testemunho vocal, é um testemunho... Ele não compõe, mas, assim, vocal e de intérprete, de arranjo, sabe? De ir pra Alemanha gravar e ter os arranjos gravados pelo irmão dele, de vir pra cá e fazer e ter turnê, e, assim... eu sou suspeito para dizer que eu gosto muito, né? Infelizmente, agora ele não tem... assim, tá passando pelo momento, ou pelo menos um momento desafiador muito grande, né? O ano de 2019, 2020 pro Léo veio com um desafio enorme de uma plegia, uma paresia de prega vocal. Para quem não sabe, paresia de prega vocal é uma meia paralisia de prega vocal. Então ele, infelizmente, não tem mais a voz que tem por conta disso. E é uma paresia de prega vocal viral. Mas é sensacional. Responde sim essa pergunta, com certeza. Com certeza. Legal. Falta pessoas para poder criar. Né? E aí, então, vamos entrar num assunto mais polêmico aqui, pensando na função do músico, né? Se nós pensarmos que a função do músico... Vamos pensar no contexto de igreja, que nós estamos aqui no contexto de igreja, né? Ele, como nós falamos aqui, ele serve... o músico ele vai servir como alguém que também vai ensinar algo a ser cantado, né? Aí vai entrar naquilo que o Matheus também falou um pouquinho antes aqui agora. Será que o músico evangélico em si, aí eu vou perguntar para você que conhece bem dessa área, né? Ele não se prepara tanto como deveria às vezes para... Eu estou falando isso em que sentido? Deixa eu reformular aqui para não achar que estou me colocando no mesmo balaio. Vamos pensar assim. Para tocar numa turnê, por exemplo, de alguém muito conhecido aí. Vamos pensar o Léo Santos, por exemplo. Léo Santos, né? Léo Santana, que você gravou com ele, né? Será que qualquer cara que toca violão serve? Não. E outra, vamos pensar assim então. Contratou esse cara que toca violão, mas como é que é a dinâmica de vida desse cara? É um cara que pega o violão hoje, vai pegar daqui a uma semana? Não. Exatamente. Né? A minha pergunta é a seguinte, será que quando pensamos em igreja, qualquer coisa serve? Reverendo, eu vou ser muito sincero, e eu preciso ser sincero. Assim, dependendo do contexto congregacional do que a gente está falando,
a gente tem uma realidade musical bem diferente, tá? E aí a gente tem assim, de quem está fazendo aquilo, se o ambiente é um pouco mais musical influencia, né? Ou pelo menos tem uma influência daquele meio para uma melhor qualidade. Então, assim, eu venho de uma realidade, ou pelo menos eu venho de uma realidade, porque eu sou presbiteriano há 5 anos, então eu me considero bem jovem. Eu falo que eu aceitei Jesus de novo aqui, né? Assim, falando aceitar Jesus de novo no sentido daquilo que eu acredito como crente em Cristo, né? Teologicamente, né? Observando isso de tanto... Eu estou dizendo isso com contexto, meu pessoal, para depois não ir lá e começarem a me bombardear e me cancelar. Mas porque eu conheço o Brasil, eu rodei esse país inteiro, os 27 estados por muitos anos, conheço bem o contexto da igreja, seja ela qual for. E foi muitos anos, né? Foi muitos anos. Mas assim, para não ser prolixo, então, o que eu observo? Eu observo que dependendo do contexto congregacional, isso se traz. Porque eu fui em igrejas pequenas, reverendo, e cidades muito pequenas. Estou falando de cidades com 6 mil habitantes, que eu considero cidades muito pequenas, populacional. Que eu vou te falar um negócio, para mim cantar assim... Sabe quando você está ali esperando e o louvor sobe para cantar? Você fala assim, não, beleza, vou cantar. Vou cantar o quê? No ponto de vista técnico e do ponto de vista de atuação... de gerar um desconforto, porque quem estava cantando lá, assim, estava cantando muito bem, né? Cantando muito bem. Então, eu acredito que vai depender muito de como é o contexto daquela igreja. Muito. Como que a liderança percebe aquilo, ou pelo menos como é incentivado aquilo, quais são os investimentos para aquilo. Então, por exemplo, eu estava numa cidade fazendo um workshop de 3 dias pela igreja para uma capacitação de cantores e música. E assim, estavam todo mundo tocando muito, cantando muito, ensaiando, sabe? Tendo toda uma rotina, não só uma liderança, mas todo mundo com muito talento, sabe? Muito talento. Né? A gente observa isso em dois aspectos muito grandes. Inclusive, eu trabalho nisso, né? E assim, atuo muito. É outra coisa que tem me trazido assim, um desafio enorme, né? Participar de músicas católicas. Teologicamente coerentes àquilo que eu acredito. Mas participo ou não participo? Outro tema importante, pode anotando aí. Eu gostaria de indicar um gabinete para sair depois dessa... E aí, o que eu observei lá? Então, você observa assim, uma igreja com muitos músicos católicos, né? Eu vou trazer especificamente aqui, atuantes, mas inclusive amigos meus, que eu puxo a orelha, falo, vocês tinham que estar atuando na igreja de vocês são muito bons, e se vocês não fazem música lá e ficam falando da música lá, não, peraí, é uma outra realidade, né? Então a gente tem os dois polos, né? A gente tem esses dois polos daquilo que é qualquer coisa serve e aquilo também que não é qualquer coisa serve. Nessa maioria, a gente tem uma maioria, se você der uma volta, assim, bem grande, você vai ver que, por exemplo, se você for numa igreja com, ou pelo menos um viés de louvor mais worship, ou seja, o rock inglês, né, que ali tem, você vai ver qualidade muito, e não é perene, assim, é uma qualidade bem elevada. Às vezes não é uma grande comunidade, sabe, uma igreja grande e tudo mais, com os músicos profissionais, mas você vê que tudo ali funcionando, tudo muito bom, sabe, tudo muito bem, assim, né. E assim, eu vi uma vez, aí eu vou fazer uma crítica a nós reformados, na igreja presbiteriana em si. Eu não queria chegar nesse ponto, mas não, mas porque assim, a gente tem que eu tô falando assim porque você, por exemplo, você rodou o Brasil e principalmente em contexto de igreja pentecostal, né? Pentecostal reformada, né? Eu que vim de ambiente de igreja pentecostal, então assim, na minha igreja, uma igreja Assembleia de Deus em Brasília, o louvor era muito bom. Era muito bom. E assim, eram músicos extremamente capacitados e que se dedicavam mesmo à hora de ensaio e tudo. Então, era sempre com muita excelência. Aí eu já escutei pastores reformados presbiterianos dizendo o seguinte, não, mas igrejas em que a pregação não é tão importante, substitui pelo louvor. Isso para mim é uma grande desculpa. Uma grande desculpa para dizer o seguinte, como nós temos uma boa pregação, a música não é importante, mas a música faz parte do culto. Né? Então, assim, às vezes eu vejo muito desconexo, porque nós temos uma pregação muito forte em algumas igrejas, mas a música é preparação para o sermão. A música ela ajuda a fixar verdades eternas também no coração. Então eu pentei do preparo porque assim, o que adianta? O pastor tem um excelente preparo, se prepara a semana inteira para pregar, aí antes dele pregar, sobe lá às vezes no púlpito 3, 4 pessoas para tocar totalmente desafinada. Né? Aí que eu falei que tudo serve por quê? Porque a nossa visão é assim, não, mas é para Deus. O cara tocar 2 acordes lá desafinado no violão é para Deus. Mas será que é para Deus mesmo? Será que Deus se agrada de um louvor tão sem preparo desse? Porque assim, eu tô pegando o exemplo de você aqui, Demar, porque você falou assim, olha, eu vim do interior, de um lugar em que não tinha muitas condições,
Mas eu aprendi música com meu pai ali, né? E aprendi a ter excelência ali. Então, assim, não você não pode julgar o lugar que você está, né? O lugar que eu estou não tem muitas condições. Mas calma lá, você falou pra gente que o preparo do músico é muito importante. Né? Então você mesmo falou, olha, eu decidi que eu ia estudar e me tornar um músico de referência. Você decidiu com 15 anos de idade. Né? E aí você mesmo falou, não tinha tantas possibilidades musicais. Lembrando que eu sou formado, eu tenho 3 formações superiores, nenhuma em música. Pois é, né? outra relevância. Então, assim, se você pudesse pincelar pra gente assim, como é que você enxerga, por exemplo, no mundo reformador que você tem 5 anos de igreja presbiteriana, como é que você enxerga o valor da preparação musical, por exemplo, de igrejas reformadas que você já passou? Isso não foi difícil de compreender em algumas comunidades que eu já tinha presenciado, ou pelo menos já tinha ido, isso pelo Brasil todo, né? Agora, a gente teve 2 anos de discussão disso, e aí são 2 discussões muito importantes, e aí você vai entender. Por exemplo, a maior discussão era habilidade. Né? Em que nível de habilidade ou que nível de demonstração de habilidade isso atrapalhava o louvor na igreja enquanto culto, né? Aquele louvor da igreja. Então, só para contextualizar também, eu acredito que uma das faltas maiores é sonora, textual, né? De forma geral. Então você tem uma discrepância. Ou o som é muito bom, ou a gramática ou a letra é muito ruim. Esse é um ponto vital. Aí tem um outro ponto muito importante, que é onde e foi um ponto bem denso aqui nas nossas escolas dominicais. Porque eu, enquanto professor, eu comecei a jogar isso para a sala de aula e comecei a debater isso na sala de aula, teologicamente preparado, assim, amparado por alguns irmãos, porque mesmo depois de 4, 5 anos, ainda tem muitas coisas que ainda estou... Desconstruindo. Né? E assim, e muitas das vezes temeroso, vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu sou muito habilidoso. Eu tenho uma habilidade, e não é uma habilidade que eu me glorio nela. No sentido assim, olha, né? Essa não é uma glória minha. Eu sou assim, né? Por exemplo, os melismas e as firulas e as notas. Isso não é uma coisa que eu construí especificamente, sabe? Se você conviver comigo no dia a dia, você vai ver que eu faço isso no shopping, eu faço isso na rua, eu faço isso com meu filho, nos vídeos, sabe? Agora, essa habilidade, ela não é bem vista no nosso mundo reformado, ou pelo menos no nosso contexto reformado, e eu senti isso de cara, isso em sala de aula. Né? E para os irmãos que estão ouvindo isso, em sala de aula, dentro de uma sala de aula reformada, irmãos, é sala de aula, ou seja, é a aula mesmo, a discussão é a aula mesmo, tá? Claro, tem todo esse cunho da nossa fé, daquilo que a gente acredita, mas assim, é a aula. E aí foi quando alguns irmãos começaram a falar e eu falei, gente, e eu? Como é que eu vou fazer no meio de vocês? Como é que vocês vão me enxergar? Qual que é o nível do preconceito especificamente pela habilidade se eu fizer uma pentatônica no meio da música, por exemplo? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E aí? Me permita fazer uma pergunta? Olha a forma... Bem, a gente ia querer cantar também, eu tava até com medo aqui, você vai, ô louco. O pastor aqui tá emocionado. Pastor, eu vou me preparar para trazer emoção pro senhor aqui também. Me permita fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida minha também. Eu consigo te acompanhar de alguma forma enquanto você está fazendo essa pentatônica? Eu consigo? Perfeito. Essa pergunta foi abordada na sala de aula. E enquanto música, a gente acredita que música para momento de culto é uma música congregacional. Perfeito. Né? E aí a outra pergunta isso responde com uma outra pergunta. Claro. E as expressões são proibidas, elas podem, elas não podem, porque isso é uma expressão. Isso não é um acompanhamento. Se você observar, a frase grande é o Senhor e muito digno de louvor. Enquanto a igreja está cantando louvor, e eu estou fazendo louvor, eu estou fazendo um complemento. E não estou puxando literalmente a melodia. Na regra da melodia, a gente tem, para ser uma melodia, precisa de quantas notas? Essa é a grande pergunta. Para ser ritmo, você precisa de quantos compassos? Para ser ritmo. Para ser ritmo? Não sei. Ô, rapaz, você não estudou lá no Gustavo, lá, moço? Instituto então, para ser ritmo, você precisa de um compasso. Você tem uma definição de compasso. Isso por batida por BPM. Certo. Para ser melodia. Tá vendo? Essa é a grande pergunta. Então, quando você percebe melodia, você precisa também de 8 a 10 notas para ser uma melodia entendível. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Já passou as 10 aí. É um complemento final. Eu não estou fazendo grande é o Senhor. Eu não estou fazendo no meio da frase.
A melodia mantém, aí você dá o... Eu não tinha pensado nisso não, rapaz. Você me fez mudar meu conceito sobre isso, ó. O que é melodia? Exatamente, aqui é desconstrução, rapaz. Aqui esse programa é cultural, aqui a gente fala sobre cultura. E eu lancei isso pros irmãos. Lembrando, gente, que eu tô num... Imagina o ambiente, eu tô no irmãos presbiterianos, né? Grandes irmãos nossos aqui, professores de... Né, professores... De música até, professores de músicas e professores de escola dominical. Gente, assim, eu lá... Só que aí eu tive que abordar esse ponto técnico também, mas não pensando especificamente como expressão, porque essa é a minha discussão com o reverendo... Eu vou expor... Eu não vou expor os nomes, mas assim, os nossos reverendos. Reverendo, como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo cantar de um nível, ou pelo menos de um jeito, que aquilo não me envolve. Porque eu tenho ciência me falando sobre isso também. É outra discussão, né? Porque ela mexe comigo de uma forma diferente, entendeu? Isso e agora, é uma grande dúvida. Por exemplo, às vezes, e quase sua maioria, eu fico muito temeroso. Porque dentro da minha habilidade, eu fico assim, eu sei fazer um louvor congregacional, eu entendo essa importância. Eu entendo essa importância de dirigir o louvor, de entender que a igreja precisa estar comigo. Eu entendo tudo isso. E entendo também que nós precisamos... Deus recebe o louvor da sua igreja. Eu entendo, compreendo isso. Enquanto habilidade, porque enquanto o pastor está pregando, eu entendi. Ele tem uma habilidade. Claro. Né? Textual, contextual. Ele tem oratória, uma habilidade. Né? Oratória, gramatical, prosódia, semântica. Tudo isso está envolvido. E ele não está preocupado simplesmente em falar assim, eu não vou fazer eu não vou fazer, sei lá, essa prosódia, sei lá, ou pelo menos aqui, porque isso vai atrapalhar meu irmão de entender a Bíblia. Ou muito pelo contrário, eu vou elevar ele para um novo nível de entendimento. Assim, isso essa conversa é boa, rapaz. Me permita fazer uma analogia que era... Desculpa ter te cortado. Não, sem problema. Me permita fazer uma analogia que era outra pergunta, mas eu acho que está no mesmo campo de discussão. A gente não faz analogia que nós somos presbiterianos. Tô brincando. Viu, cara? O cara aprende para exortar os irmãos já. Brincadeira. Eu vejo que é muito comum. Um exemplo que me veio à mente enquanto você falava assim, tem um talento, e o que eu vou fazer? Eu não estou forçando, é algo natural. Eu vejo isso pro futebol, por exemplo. Ele não deve exceder porque ele está humilhando o adversário às vezes, e ele deveria guardar esse talento. Enquanto eu vejo o esporte como um espetáculo, algo para me trazer alegria, me trazer paz, me trazer descanso, me descontrair, eu quero o melhor espetáculo. Só que o adversário, quer dizer, pelo déficit do outro, eu vou falar assim, olha, é melhor ele não fazer. Então me vem essa analogia para essa discussão agora. Mas eu já queria deixar a pergunta na mesa, que é assim, você falou, é muito comum a gente ver, às vezes o menino que é bom de bola, você citou mesmo a sua própria história, é muito bom de bola, muita gente com talento. Música, muita gente com talento. O que falta hoje? O que você percebe que... Pode ficar para depois essa pergunta, né? Mas já está no nosso contexto. O que falta? Olha, tanta gente com talento para isso ser uma profissão. Olha, eu tenho talento, que passos? Eu tenho talento, eu imagino que eu tenho talento para ser advogado, para carreira jurídica. Tenho oratória boa, eu leio bem. O caminho é estudar, fazer faculdade. Médico, a mesma coisa. A gente tem uma carreira mais bem trilhada. E na música, parece que eu tenho a impressão, assim como futebol, me desculpa a expressão, né? Me corrige, inclusive. Depende muito da sorte. As estrelas, né, se alinharem, sabe? É um olheiro, é o empresário, é um produtor. Então, tem um caminho seguro que você apresentaria, por exemplo, para o pessoal de casa? Pode ficar essa pergunta lá para trás. Vou continuar nesse ponto que está muito interessante mesmo, que é a ideia do talento. Porque eu consigo ter um Neymar dentro de campo, que ele está brilhando, e ele, inclusive, o talento dele eleva as pessoas ali junto a ele. Não, assim, essa pergunta a gente vai fazer lá pro final que o Matheus fez, mas eu queria continuar nesse assunto, porque esse assunto é bom. A gente tá até mudando nosso roteiro aqui, né? Mas assim, a minha pergunta, Ademar, você me fez perceber de uma forma que eu não tinha visto ainda, né? A forma de condução de louvor que você faz. Eu já participei, já presenciei de várias, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, aí eu acho que você vai entender bem o que eu tô querendo dizer. Quem está em casa também vai entender. Entro muito naquilo que você falou assim, eu tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não consigo, né? Mas eu já fui pregar em alguns lugares que eu percebi aquilo que você falou, né? Que você chega num lugar e você fala assim, eita, eu não posso pregar com essa linguagem aqui porque ninguém vai entender. Só que assim, é uma vez só. Eu fui condescendente com aquele público porque eu sabia que se eu pregasse daquele jeito, a linguagem as pessoas não entenderiam,
né? O sermão era uma estrutura que as pessoas não estavam acostumadas. Então ali, eu sabia que naquele momento não ia comunicar nada. Então eu tive a condescendência de mudar a minha forma de pregar, né? Não a forma de pregar em si, mas a estrutura da pregação, né? Mudou. A linguagem mudou. Mas quando eu volto para o meu ambiente ordinário, eu continuo pregando do jeito que eu sempre preguei. Então, basicamente, na música é isso, né? Às vezes, agora eu entendi o que você quis dizer, que às vezes a gente quer forçar de você, tipo assim, não, você tem que se adaptar a esse estilo aqui, que é um estilo que todo mundo está acostumado, só que para você vai ser algo extraordinário. Você pode até fazer isso mais uma vez. Agora, fazer sempre, é que nem você falou, vai tirar de você o quê? A identidade, né? O talento, e você, em vez de puxar o nível para cima, você está puxando para baixo. Então você tem a resposta. Dentro do meio reformado, a gente tem muito isso. E isso é sentido. Eu estou falando isso como uma pessoa que veio de fora. E não quer dizer que isso é impregnado, assim, tipo, empregado, sabe? Assim, não é, mas isso é perceptível dentro da... Eu posso dizer cultura? Não sei se eu posso dizer cultura. Posso dizer cultura, né? Da igreja? Eu acho que sim. Eu acho que é. É a cultura de modo geral, né? Do costume. Né? E aí a gente tem coisas muito... que eu não conseguia, ou pelo menos não consigo entender. E aí é uma crítica mesmo. Como crente jovem, eu tô falando. O crente presbiteriano escuta música muito boa. Geralmente é muito formador de opinião. Ele escuta uma palavra. E aí piora. Quando o pregador vai pregar, ele fala: nossa, esse pastor é muito bom. Os pastores são muito bons. E aí a gente fala: não, esse músico ele não é bom. Ou esse músico ele é muito bom, olha que bom. Não, a gente não vai ter essa mesma resposta. Pensando que cantar ou tocar vai ter letra e vai ser doutrina também, porque a gente tem uma música extremamente qualificada, letras qualificadas. Então, hoje o meu maior temor, e eu tenho discutido isso com alguns reverendos, é como que eu vou conter essa expressão? Que ela não seja equivocada, né? Que eu não posso ser equivocado, mas como? Assim, não desejoso de falar que isso é o mais importante, mas alguns irmãos já ficaram assustados e ficaram muito assustados, no sentido de eu sou muito sensível. Eu acho que quando você olha para Davi, você percebe a sensibilidade em Davi, em músicos como Asaf também, esse nível de sensibilidade. Então eu me considero muito sensível. Assim, se você for conversar com o músico, eu acho que ele traz muito esse evidente nele, esse nível de muita sensibilidade. Então, reverendo, eu choro. Tem hora que eu tô cantando. É muito difícil de eu estar cantando e não conseguir chorar. Eu não consigo. Assim, não é uma questão só de estar... Porque é engraçado, né? Eu tô muito feliz cantando ali. Tô chorando. Aí eu vem depois... Você tá passando algum problema? Eu não, irmão. Não tô passando problema não, porque eu fiquei emocionado mesmo de estar na casa de Deus. Tá podendo cantar aqui na casa de Deus. Eu lembrei daquela entrevista do Silvio Santos, do menininho que gostava do Raça Negra. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tô chorando. Mas isso é tão engraçado que, por exemplo, a minha esposa, quando a minha esposa era da Assembleia, né? E nós casamos a viva presbiteriana. E aí um dia ela, na época era o pastor Márcio Alonso, que era o pastor, né? Um dia a gente tava assim no almoço, ela falou assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, né? Ela já tinha perguntado em casa, eu tinha respondido, né? Eu falei: não tem problema nenhum você chorar no culto, na hora da música, né? Mas já que você tá com dúvida da minha resposta, pergunta ao reverendo Márcio, que é o pastor da igreja. Aí ela perguntou: pastor, às vezes eu fico sem graça, porque o senhor tá pregando, ou tem alguma música, aí eu fecho os olhos, e eu choro, né? Porque eu fico emocionada com aquilo. Aí o pastor: não, meu irmão, pode chorar à vontade, não é pecado não. Mas o presbiteriano tem essa dificuldade de ver alguém chorando, né? No culto, né? E, por exemplo, teve um irmão que eu comecei a fazer um discipulado com ele agora, e ele perguntou assim: pastor, ele veio na igreja domingo passado e falou assim: pastor, eu fiquei na dúvida do que fazer. O pessoal tava cantando, eu podia cantar junto? Eu podia fechar o olho? Eu podia dar um glória? Eu falei: pode, rapaz, você pode. Assim, o pessoal pode até olhar pra você com um olhar diferente, mas assim, não tá proibido, é liberado. E você tocou no ponto que eu acho que é importante, né? A gente não tem como desassociar a emoção da música. Se você for olhar a definição inicial que você perguntou, ela é uma tradução de processos da sua emoção, do caráter da emoção ali. E eu vejo, assim, reverendo, como desafio maior da música e músico, e o que eu tenho determinado no meu coração, isso friamente, bem racional, né? Fazer da geração do meu filho uma geração presbiteriano reformado, com possibilidade de
Vai sair, hein, moço? Tá saindo o carro da pamonha passando bem aqui, hein? Pra você que tá em casa, nesse momento. Não, mas o Diego trata o áudio, rapaz. O Diego trata o áudio. Mas eu quero que o pessoal de casa. Mesmo. É porque às vezes o pessoal de casa não sabe a riqueza dessa cidade. De ter um carro da pamonha batendo na sua porta. Pamonha de sal, pamonha de doce, pamonha apimentada. Todas elas com o quê, reverendo? Com queijo. É isso aí, pessoal de casa. Então, assim, ó, o que eu tenho determinado no coração é fazer da geração do meu filho enquanto músico, porque ele já tem essas características, ele demonstra essa característica diferente de outras crianças que eu observo, por causa do lado de casa, né? Ele tem essas expressões musicais da voz, a voz dele é diferente das outras crianças, percebe que a voz não é melhor, é diferente. É mais alta, ele grita, ele faz mais cantado as coisas, ele pega o instrumento para tocar. E aí eu acho que te responde também com essa última pergunta que você tinha me feito antes, que era como que a gente vai fazer? Eu acredito que é levantar uma geração. Eu já tenho ou pelo menos tentado fazer isso na nossa igreja, pegar de uma geração para influenciar eles de alguma forma. Eu lembro que os meninos mais novos ficaram impactados naquele evento dos jovens, quando eu fui convidado pelo reverendo Gustavo para poder fazer os 2 dias. E aí aquele dia eu pensei... A conferência. Então eu fui convidado. Então eu falei, já que eu sou convidado, então eu vou me preocupar, vou me ater às músicas que são teologicamente corretas para a presbiteriana. Agora, a performance disso, né? Isso vai ter ou pelo menos uma outra conotação. O que eu sinto falta muito, tá? Música é importante no culto, música é importante na Bíblia. Se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê música lá nos patriarcas, a gente vê música no Antigo Testamento, a gente vê música nos patriarcas, a gente vê música no Novo Testamento, a gente vê música no céu, o sentido de música de louvor também, o sentido inteiro. Isso é ensinado no nosso meio. Isso é ensinado como no nosso meio? A gente faz uma sala na escola dominical para ensinar isso, mas e qual que é o entendimento da igreja perante isso? Né? Ao ponto dessa qualidade é importante, ela não é importante, porque a primeira vez que eu chorei no culto, eu fiquei desesperado. Falei, vou ser excluído da igreja. Sério? Porque eu não me contia. Até que eu falei, reverendo Erickson, pelo amor de Deus, e ao vivo, né, pro Brasil todo. Mas é porque isso, de alguma forma, realmente mexe no meu coração. E aí não é só uma coisa humana, porque a gente associa o choro a uma tristeza especificamente, mas eu estava com muita alegria de poder estar na casa de Deus. E com muito gozo na alma de poder estar fazendo aquilo ali. Então transcende mesmo, né? Falando daquele outro assunto lá da tese do japonês, que fala sobre essa atuação do som na molécula de água. Isso é ciência, na verdade. Isso é uma pesquisa mesmo, profunda. Qual que é a reação desse som na molécula da água e visto a quantidade de água que nós temos no nosso organismo. E a reação dessa música ou da palavra, etc., além daquilo que é, né, o propósito dela, para qual fim que ela vai ter, né, o uso do Espírito Santo de Deus, o propósito ali da palavra em si, sem a música, mas é ensinado, deveria ser mais ensinado. Sinto muita falta, reverendo. Eu acho que aqui fica um feedback. Sinto muita falta de poder, não só como músico. O que é e o que não é. Né? Eu tenho 5 anos de presbiteriano e olha que eu sou bem assíduozinho. Depois agora da pandemia ficou um pouquinho mais difícil. Então, esse é um tema relevante, é uma coisa para se jogar na mesa também. E a gente não tem, assim, eu acho que não é um músico que vai falar sobre isso, ou pelo menos ele vai ser ensinado sobre isso, mas a reação da igreja. Então, eu tenho 2 parâmetros muito importantes. Eu lembro que teve um domingo de manhã que eu estava ministrando, eu não me lembro qual, acho que foi no piano, Diego, lembra? Que foi o reverendo Gustavo, a igreja cantou assim muito forte, até falei, gente, eu estou na Assembleia de Deus, não é possível, aleluia, aleluia. É uma brincadeira, mas assim, foi muito interessante, porque aquele dia eu falei, eu preciso fazer com que a música, eu nasci assim, né? Dentro do meu DNA, de alguma forma, eu já percebia dessa forma, né? Com relação à expressão e aquilo que eu tenho como expressão para Deus dentro da habilidade. Porque não é só eu desenvolver a habilidade. Eu nasci muito habilidoso musical e eu sei disso. E eu sei o perigo disso também. Eu sei o quanto isso é perigoso. Me permitam aqui fazer uma opinião. Levantar uma reflexão minha. Eu toco na igreja desde muito novo. E apesar da brincadeira da falta de talento, assim... sempre tive incentivo em casa para tocar. E eu venho de 2 referências completamente distintas. Assim como você, vindo de fora, eu venho de uma comunidade muito pequena. Meus pais ainda congregam nessa igreja que tem seu valor, igreja muito abençoadora. Mas o louvor era uma das características fortes da igreja.
havia um zelo, uma congregação pequena, de 100 membros, assim, 200 membros, e um zelo pelo louvor, um zelo pela formação, o investimento da igreja. Olha, esse menino está desenvolvendo talento, tem condição? Não tem. Então vamos tentar pagar um professor para ele. Isso sem pensar necessariamente se isso vai gerar profissão para ele. Mas um zelo de isso faz parte do nosso culto, a gente quer melhorar o nosso culto. Então vamos focar no que é bom, a gente está falando de música, então a igreja valorizava um dom de Deus ali, o dom da música. Então isso era um grande valor para a igreja. A sensação que eu tenho é que você citou como o pastor Eli diz, eu acho que você desconstruiu também muita coisa na minha mente enquanto você estava falando, porque eu sempre fico pensando assim, eu sempre tinha a reflexão no culto de, beleza, eu tenho o meu nível musical, as pessoas que estão tocando comigo têm o seu nível musical, mas a igreja, ela vai conseguir acompanhar isso? Eu sempre tento problematizar isso para quando estou ensaiando com a banda. A gente está comunicando o quê? É o talento individual para ajudar a igreja, então, quer dizer, para fazer a igreja cantar, ou é para a igreja nos ver tocar? Então essa reflexão, ela tende assim, eu acho que ela é muito limitada. Ela não agrega o que você está colocando aqui na mesa hoje. E assim, o referencial sempre ficava. Então, o nosso objetivo é fazer a igreja cantar. Mas a igreja, então, não precisa de banda. Aí o baterista, ele toca o quê? Eu posso fazer virada? Eu posso usar um prato? Qual que é o limite? Aí eu vou para a pergunta que a gente... Tá, qual que é o limite do humor? Qual que é o limite do talento, então, na igreja? Qual que é o limite? E a questão da opinião. A gente está falando desse tema, eu vejo que é muito relevante, que eu tenho a impressão de que são lutas a ser brigadas. A gente fala de sentimento na igreja. O nosso diálogo aqui agora, ele está promovendo um sentimento em alguém. Às vezes alguém que está passando por isso na igreja e, nossa, eu queria que a minha igreja tivesse mais isso. O pastor, quando está falando de uma palavra, ele dá um exemplo, ele está falando daquilo na Bíblia. O próprio Salmo, nossa, hoje esse Salmo falou comigo de uma forma diferente. Eu sinto essa dor, meus ossos aqui estão mais evidentes do que no dia a dia. As emoções estão presentes, mas como é que a gente vai tratar isso com maturidade? Meus sentimentos para a glória de Deus. Eu ter essa liberdade. E eu percebo que é um zelo também da igreja de cuidar, olha... A gente vem de um referencial de muitas pessoas, as igrejas abusam disso, dos sentimentos. Mas a gente também, essa é que é a opinião. A gente talvez esteja num momento que a gente pode começar a promover maturidade sobre isso. Seu sentimento é legítimo. O que o senhor pensa sobre isso, pastor? Assim, eu vou pegar aqui exemplos de que eu presenciei isso em São Paulo. Né? Eu fui pastorear uma igreja, era uma igreja que não tinha muito recurso financeiro, uma igreja... Não era de periferia, mas era uma igreja que tinha uma estrutura muito grande e não tinha tanto recurso para manter aquela estrutura. E tinha um rapaz que era responsável pela música, que era um cara, era um talento, era muito bom mesmo, cantando, tocando de tudo, né? Mas não tinha tanto compromisso assim com a música, era muito perceptível isso, né? Então, por exemplo, eu vivia falando para ele, falava, olha, o seu maior inimigo é seu talento. Porque como ele era muito bom, então ele falava assim, não precisa me ensaiar não. Aí chegava na hora, ele colocava o som mais alto dele, então ele abafava todo mundo. Só que eu não tinha tanta consciência de música assim, mas por já ter passado por igrejas que tinham uma estrutura musical muito boa, eu falava, rapaz, esse cara fica enganando. E eu falava, rapaz, um dia você vai ser traído pelo seu talento. Teve um dia que ele foi tocar, esqueceu a letra e não saía, rapaz. Aí ele gaguejava, né? E aí eu falei pra ele, tá vendo? Seu talento te traiu. E aí teve um problema, ele acabou saindo, e aí nós ficamos sem músico na igreja. E eu falei pro conselho, meus irmãos, deixa eu trazer uma pessoa, um músico responsável para cuidar disso. Vamos. Aí o conselho aprovou uma verba, conversei com um rapaz chamado Zé Wesley, que era um amigo meu de Santa Amaro, falei, Zé, você tem uma escola de música, né? Cara, você vai fazer mais pelo amor à obra do que pelo dinheiro. O valor é tanto. Você vai cuidar da parte da escola de música, formação de novos músicos e do louvor. Pastor, eu aceito. E aí eu lembro que o primeiro domingo que eu fui, tinha algumas irmãs que cantavam, eram as irmãs mais velhas, elas cantavam, né? Você ia cantar, cantava mais ópera, né? Aí eu falei assim, Zé, o seu desafio é fazer essas irmãs cantarem igual banda. E ele aceitou o desafio. Então, assim, teve sábado que eu fui, ele estava ensaiando, e assim, aquele ensaio repetitivo. Não tá bom. Uma música só, fica ali, 4, 5 horas numa música só. Rapaz, eu falo pra você que em 2, 3 meses, a qualidade musical na igreja era outra. Era outra. Então, por exemplo, teve um domingo mesmo que nós fomos cantar e aí ele apareceu com um pianinho pequenininho lá, né? Ele, não, pastor, isso aqui é pra dar um efeito numa música só.
Só que assim, aí eu falo, olha a preparação do. É que você falou, o cara é habilidoso. O cara habilidoso, ele fala assim: eu posso fazer o beabá, mas, cara, pra glória de Deus, eu posso fazer até Z. Eu tenho condições de fazer até Z. Então vamos fazer até Z? Só que aí entra o quê? Entra a competência, entra o preparo, né? Entra o tempo que ele vai ter de dedicação para isso. Então, às vezes eu penso, e aquela pergunta que eu fiz lá atrás, assim, qualquer coisa serve. Às vezes eu penso que o nosso grande erro como presbiteriano é isso. Inconscientemente a gente faz isso, Ademar. Cara, qualquer coisa na música serve. O cara sabe dar três acordes, tá tocando, deixa lá porque a pregação garante. E nem sempre, porque assim, eu confesso para você que quando você vai pregar, depois que alguém que tocou louvor, dirigiu bem, é outra pegada a pregação. Né? Agora é ruim quando você tá lá preparando para pregar, rapaz. De repente o cara canta acorde, desafina, e você fala. A igreja percebe quando alguém não está preparado. Então, a minha contribuição nessa roda aqui de músicos, né, é a seguinte: eu acho que às vezes a igreja presbiteriana ela falha nisso. Eu não estou falando de modo geral, mas eu acho que 80%, 70% das igrejas elas não estão preocupadas em ter músicos de qualidade dirigindo seus louvores. Qualquer coisa serve. Infelizmente. Infelizmente, isso é verdade. E assim, observando... Se você olha para... Por exemplo, vou jogar outro na mesa aqui. Contemplação é pecado? Contemplar é pecado? De jeito nenhum, né? É isso que eu... essa é a percepção. Quando Você consegue explicar essa contemplação que você está querendo dizer? Se você pensar na graça multiforme de Deus, você vai ver que o sol de hoje não é igual ao sol do meu DVD, por exemplo. Eu não acho que nunca mais vai ter um pôr do sol daquele do DVD. Sinceramente, a sunset pode ter uma sunrise, mas uma sunset não vai ter nunca, contemplativa. A graça multiforme de Deus, você olha para as coisas, você vê tanto que Deus é criativo, sabe? Tanto que a gente fala muito disso, né? Ou não sei. E eu acho isso fantástico, porque eu olho para isso, não sei se é porque eu tenho essa grande mania de ser contemplativo, de olhar coisas que ninguém olha. Eu não sei se isso é um transtorno obsessivo compulsivo, mas que tá ali, né? Tá ali. Tá na nossa lista, um psiquiatra para trazer aqui, ó. E eu acho que deve trazer sim, tá? Tem indicações muito boas. E a outra é assim, quem é muito habilidoso, ele está onde? O cara da pamonha de novo aí, moço. Passando. Toda hora, moço. Vai lá comprar a pamonha desse cara aí, moço. O cara do nada liga assim. O cara liga toda hora o som que pede da pamonha. Se você quer anunciar a sua pamonha aqui nesse podcast. E passe 2 vezes. Exatamente. E aí a gente tem duas. E aí tem uma outra. Essa questão da contemplação, né? Até que ponto? Porque vai atrapalhar o irmão. Tá, mas ele está contemplando? Essa é a pergunta. E eu joguei isso lá. Isso foi uma polêmica muito grande na sala de aula. Isso está atrapalhando o irmão? Tá, mas ele está contemplando? Tá. Ele está contemplando de que forma? A culpa é dele ou a culpa é minha? E isso é muito legal, né? Então a culpa não é minha. Porque eu sei exatamente para o que... Perfeito. Aonde estou e o que eu decidi fazer. Né? Então, isso é muito importante. Né? É muito importante. E a outra, eu acho que o outro fator relevante, que não é irrelevante... Os habilidosos, eles estavam em qual contexto? Em qual realidade? Para que nós chegássemos até isso? Porque pessoas habilidosas são enxergadas como negativas em muitos aspectos? Sim. Sim. Chegado com muito. Eu falo isso na pele. Agora, por que isso? Né? Afunilando a pergunta, como assim? Seria uma pergunta mais ampla. E por que nós chegamos assim? Por causa da vaidade. Eu acredito muito. E não só na vaidade do ponto de vista bíblico, da vaidade do contexto mesmo, da cultura. De que você foi usado por Deus mesmo, de que aquele momento que você fez aquele negócio foi uma coisa extraordinária, porque criou alguma coisa que não é negativa, né? Você recebeu palavras, a gente sabe tanto que... Eu estou falando por mim. Falando por mim no sentido de vamos dizer, de Instagram, de olhar pessoas que me olham, que me louvam, vamos colocar entre aspas nesse aspecto, assim, que falam, nossa, você é muito massa, nossa, você canta muito massa. E eu sei que isso não seria possível se eu não tivesse um fôlego de vida. Eu sei disso. Mas todos sabem disso, né? Todos pegam esse elogio e parece assim, não, esse elogio que está tendo aqui, eu posso pegar um Covid amanhã e não ser mais realidade. Então não vale de nada agora. É um sopro. É só uma habilidade. É só uma habilidade. Quem faz é Deus, né? E eu acredito que pela minha experiência de 30 anos de música brasileiro, no Brasil, isso não é uma realidade. Então é aí que começa. Às vezes não é nem no nosso meio, reverendo.
Às vezes é fora do nosso meio também. Que acaba introduzindo isso dentro do aspecto, ou pelo menos vendo os números, né? Vendo os números dos artistas, dos cantores, sei lá, entre aspas, e observando isso de uma forma negativa. E aí eu sou prejudicado. No sentido, nós, né? Forma séria. Quantos nós temos, quantos eu temos aí que cantam, que tocam muito, que estão em casa, que não querem tocar na igreja. E não estou dizendo só na nossa igreja. Estou dizendo amigos meus que são católicos, que não querem cantar na igreja por causa desse mesmo pensamento. Né? Por causa desse mesmo pensamento. Eu tenho músicas assim que são fantásticas. Quantos anos que eu não toco na igreja? 30 anos que eu não toco na igreja. Fantásticos. Levam os filhos para a igreja, sentam na igreja e não pegam o instrumento lá. E são fantásticos. Isso me vem uma... Me lembrou um assunto interessante que... deixa eu só te cortar, Matheus. Quando você fala da contemplação, eu lembro que uma vez eu dei aula na escola dominical em São Paulo, falando sobre o cristão secular. Aí eu fiz uma pergunta assim, foi assim, você consegue glorificar Deus vendo uma escola de samba apresentando? Rapaz, aí virou uma loucura na sala. Tá doido, pastor? Não sei o quê. Aí eu falei assim, não. No aspecto de contemplação, você consegue quando você olha e fala assim, olha, esses caras, eles desenvolveram cultura, Deus deu para eles o mandato de desenvolver cultura, mandato cultural. A direção que eles tomaram é para apostasia. Mas quando você vê, você fala assim, cara, como que esses caras conseguem fazer um carro alegórico daquele jeito? Foi Deus que dotou esses caras com isso. Com tanta gente. Não, sim, você pega, por exemplo, se você for olhar uma escola de samba, nós não estamos tratando aqui a direção que usa, né, que ele toma, que é a apostasia. Mas quando você olha, você fala assim, inconscientemente esse cara está glorificando a Deus. Porque ele está desenvolvendo cultura, aquilo que ele fez porque Deus dotou ele com aquilo. Aí nós vamos tentar fazer isso na igreja. A réplica nossa do mundo, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Então, assim, a gente for para pensar, a cultura cristã, ela acaba sendo ruim porque a gente tenta copiar um padrão cultural lá fora. E aí quando você fala assim, pô, a gente não sabe contemplar, é verdade. A gente não sabe, por exemplo, olhar para um talento na igreja e falar assim, uau, né? Nossa, esse cara é talentoso. Esse cara, quando ele louva, quando ele canta, a gente consegue louvar a Deus, glorificar a Deus, porque nós enxergamos que Deus deu aquele dom para ele, deu aquele talento para ele, né? E outro ponto importante, né, mas que eu vou puxar aqui que você já falou um pouquinho sobre isso, assim, no cenário musical, você já nos falou aqui que você trabalha tanto com pessoas da igreja quanto fora da igreja, né? Ademar, eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo, né? Você tem lá seus momentos de devocional, que você coloca, vou refletir hoje sobre isso e tal. Como é que você consegue manter o testemunho cristão? Porque eu conheço muitos músicos que talentosíssimos, né, na igreja, louvando o Senhor, ajudando e tal, de repente começa a ter contato com músicos fora da igreja, aí faz aquilo que você falou que você optou por não fazer. Cai na estrada e quando você vê já não quer mais saber de igreja, de vida cristã nem nada, né? Como é que você consegue manter esse testemunho cristão, cara? Isso é uma dúvida que eu sempre tive, viu? Assim, a primeira resposta é porque ela é ampla, né? Acho que a primeira é o meu objetivo. O meu objetivo é business. Business, é negócio. Então pensar nisso enquanto profissão é pensar mesmo friamente como negócio. E a minha cabeça está voltada para isso. E eu aprendi na faculdade de administração, que foi a primeira faculdade que eu fiz superior, que você não tem momento, não para quem quer ter sucesso, ele não pode ter momento de sucesso, independente do que seja. Ele não pode ter distração, né? A gente não pode ter distrações. Seja ela sucesso nas nossas emoções, ser sucesso na nossa família, ser sucesso nos negócios, na profissão, é não ter distrações, né? E as distrações desses lugares são distrações muito mais potencializadas, as distrações, né? Seja elas quais forem, né? Então, marido de uma esposa, pai, crente, né? Num ambiente completamente diferente daquilo que é ou pelo menos voltado, e aí, né? Então, assim, mas qual que não é a minha distração? É o objetivo. O meu objetivo no meu caso de preparador vocal, é trazer uma voz de altíssimo nível para um cantor de altíssima performance. Então, eu não estou trabalhando com qualquer pessoa. E o que se percebe nos músicos ou no cantor, ou seja, qual foi a profissão, é exatamente o que eu falo hoje: business, negócio. E principalmente administração. E a administração ampla do negócio: delegação, coordenação, a observação de si mesmo enquanto profissional, sabe? Por exemplo, nenhum dos meus trabalhos eu fiz a mais, né? Então, por exemplo, eu estava, vou dizer uma coisa aqui de peito aberto, em cima do trio elétrico no Carnaval de Salvador com o Léo Santana, mas eu tô vendo que tem um cabo que tá desenrolado ali e o Léo vai ter que passar por lá. Eu tô vendo, ninguém tá vendo aquilo lá, cara, eu vou lá, pego o cabo, enrolo, tá todo mundo vendo enrolando o cabo, entrego pro hold, sabe? Tô pegando água para ele, dando água, assim, eu tô fazendo muito além do que foi pedido
só para fazer o trabalho com o Léo, especificamente de passar o repertório nos ensaios, de ver como é que tá a voz dele, trabalhar essa forma multiprofissional, com otorrino, com fono, etc. Dando um caráter e um nível de profissionalismo muito mais além, né? Eu lembro que um dos fatores que eu achei muito interessante, assim, no primeiro ano que eu fui trabalhar com o Léo Santana, era não pegar no celular. Eu não pegava, não encostava no celular. Eu deixava lá embaixo do trio e lá em cima 100% para ele. Então não tinha distração, entendeu? Ele olhava para mim, na hora que ele olhava para mim, eu tava olhando para ele. Eu tava vendo ele, sabe? Tipo, podia cair o mundo, a chuva... toda vez que ele fazia para testar, né, a equipe inteira, porque acaba acontecendo isso, para saber qual o nível de entrega que você está naquilo. Então, o que eu observo são as distrações. Então, a gente tem ser humanos e ser humanos. Eu acredito que em quase sua maioria não estão muito definidos. E como eu disse para vocês, aos 14, aos 15 anos eu já tinha traçado exatamente que eu ia ser uma referência. Então, estar naquele momento era mais um passo importante, né? Eu lembro, eu nunca vou esquecer dessa etapa. Quando nós entramos, que eu tive a oportunidade de estar no trio do Léo, e nós entramos no Fantástico ao vivo, né, que tinha um cantor exímio, assim, preparado, sabe? Ele estava no Fantástico ao vivo pro Brasil todo, né? Então, se ele tivesse lá ruim, com repertório ruim, com a voz ruim e tudo mais, mas estava assim, intacto, né? Depois de 19 shows, em 7 dias, eu lembrei assim de várias outras etapas com 14 anos pensando, cara, o que me trouxe até aqui? Por que eu tô? Então, foi uma etapa de compromisso, sabe? De compromisso comigo, de compromisso com o meu cliente, etc. Ou com a minha igreja, e principalmente, piora a situação, porque eles vão ver que eu sou um cara que não traio, né, que não jogo, não vou pro jogo, o jogo especificamente, o jogo, como que você disse aí, achei bonita a palavra, você falou do carnaval? Apostasia. Eles viram que eu não tô para esse nível, eu tô lá como profissional, como bombeiro que tá lá, como policial que tá lá, crente lá embaixo, lá, saca? Como juiz que tá lá de plantão também, fazendo as ocorrências, e os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, etc. Nesse ponto, eu acho que é esse ponto importante, porque a minha cabeça tá, onde eu vou estar aqui o ano que vem? Onde que eu vou estar daqui uma semana? O que vai me levar daqui uma semana? E eu tracei isso muito novo, reverendo. Tracei isso muito novo. Entrei na faculdade novo também. Eu falo que todo mundo tem dúvida, ou pelo menos... Perdão, Diego, bati aqui. Perdão, Diego. Eu falo que poderia fazer administração de empresa. Tá com dúvida? Não tem problema. Vai fazer administração. Esse sou eu. Cara, vai fazer mais administração. Vai fazer administração. É nóis, Demar. Os talentosos fazem administração. Os talentosos fazem administração. E eu, assim, isso me ajudou muito, né? Me ajudou financeiramente, me ajudou a observar projetos e planos, sabe? Determinar riscos também. Tem muitas coisas que você tem que sair fora para dar algumas coisas importantes pro futuro. E eu percebo que o músico ele é muito bitolado. Não estou dizendo isso de todos, e não sou, mas quase sua maioria é só música, é só semibreve, mínima, colcheia, é fuzz, é jazz, é blues, ou ter uma boa... E não é só isso, sabe? Existe todo um contexto por trás ali, sabe? Do network, dessa relação, do relacionamento, de você ter de você ter política no processo também. A gente vê muito viés também por esse ponto, que é um outro papo também, que eu percebo muito, né? Porque existe todo um contexto histórico também de incentivo governamental para os músicos específicos. Então, assim, eu sou adepto do empreendedorismo, adepto mesmo do empreendedorismo. Então, eu não sou do cara do público, né? Eu sou casado com uma mulher que é concurseira de família, etc. Mas eu sempre acreditei no privado. Sempre acreditei que eu posso fazer um negócio novo, que eu posso criar um negócio novo, eu posso empreender na música. E sempre muito novo, cara. Sempre muito novo. E Ademar, assim, já que você entrou nessa questão, você definiu bem, né? Como é que você mantém seu testemunho cristão. É possível você evangelizar sem perder trabalhos musicais? É possível. Não sendo aquele crente chato, né? Não sendo aquele crente chato. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei, quando eu comecei nesse trabalho, que eu fiquei conhecido mesmo em 2015, eu falei como... 2015, no Léo Santana, então, foi quando porque, assim, meu primeiro trabalho foi com o Gabriel Gava, de nível nacional, né? A música Fiorino com ele, em 2011, que eu comecei a trabalhar Cara, a gente começou a trabalhar, ele tava ruim da voz, assim, uns 3 dias, tava muito ruim da voz. Eu lembro que a gente foi passar o repertório, fizemos o aquecimento, ele gostou muito. E fizemos o aquecimento, passei e falei, não, cara, canta mais assim, não canta tão assim, um DVD muito grande, ele já estava bem conhecido nacionalmente. E daí foi um plano, assim, foi
eu tinha preparado as redes e tudo mais. Desculpa só te interromper, você pode falar pro pessoal de casa o que é o seu trabalho? Acho que faltou isso, né? Eu sou preparador vocal. É o nome mais chique para falar que eu sou professor de canto. Mas o que acontece? Eu também na faculdade de administração, em 2007, quando estava no auge, antes da crise de 2008, eu fiz uma extensão em coach. Só que não é esse coach de 3 dias, não. Não é aquele que fica, você consegue. É um coach de 3 anos. Né? Então, em 3 anos da faculdade. Era um curso associado. Eu ganhei esse curso lá na época da faculdade. Falou, você não quer fazer? Então, você paga uma parcela a mais. Na época, eu era bonificado pela OVG. E aí, a OVG, quem tinha as notas melhores, poderia fazer. E eu tinha notas boas na faculdade. E aí, eu usei esse termo coach. E aí, depois eu mudei de preparador vocal e coloquei vocal coach. Né? Que é simplesmente um treinador de voz, né? no inglês. E aí, isso antes vamos dizer, dessa explosão do coach e tudo mais, né? Desses cursos de 3 dias, de final de semana. E agora todo mundo é coach e tal. Tem uma piada que um amigo meu, acho que até o Gabriel Diniz ainda estava vivo ainda. Ele mandou assim, a fatia do mundo, né? Mandou a fatia do mundo redonda, assim. Aí, assim, a fatia maior, assim, era uma fatia verde, assim, né? 95% coach. Aí tinha uma fatia menor, assim, pessoas. Mas assim, aí foi isso, né? Agora, onde que eu, dentro da profissão, e aí eu não sei se eu posso agregar isso pela minha musicalidade e pela minha voz, pela minha musicalidade, pela habilidade musical e pela voz. Eu não sei se é uma associação só da voz ou tudo junto, porque eu tô falando isso porque depende do projeto que eu tô. Mas com certeza por causa da voz. A voz, eu não me acho o melhor cantor, apesar que todo mundo fica... Realmente eu não me acho o melhor cantor. Eu acho que tem cantores assim que são... na verdade, eu acho que eu canto mal, eu acho que eu respiro mal muitas das vezes. Sinceramente falando, eu tenho uma crítica muito grande. Tanto é que eu tenho uma crítica tão grande assim, que a gente faz de primeira, né, Diego? As coisas, porque eu não quero voltar para fazer, porque se eu voltar para fazer, eu vou ficar repetindo. Então eu falo, cara, é isso que vai ficar. Mas assim, lá eu consigo falar, nossa, poderia ter feito de novo. Poderia ter feito de novo. E aí nessa atuação, eu atuo um pouco mais profundo, porque eu consigo trabalhar lembrando do fator contextual, psicológico e fisiológico. Eu preciso entender o contexto desse cantor. E é aí onde eu atuo. Só que não é todo mundo que consegue atuar dando opinião para os outros e trabalhar ganhando. Então eu ganho para dar opinião. Essa é a grande verdade. Você conquistou seu lugar de fala. Exatamente. Rapaz, o cara queria falar isso. O Matheus, cara, tem um viés aí, esquerdinha, que o bicho acabou de evidenciar aqui, velho. Você é esquerda? Não mesmo. Cabelo amarrado atrás já denuncia. A meia denuncia. 2 brinquinhos na orelha. Rapaz, você quer cancelar os nossos ouvintes daqui? Os ouvintes nós estamos brincando. Esse podcast não tem qualquer viés político, tem muita viu? Gente séria na esquerda. Ô, Ademar, mas assim, dentro da questão da evangelização, você já perdeu algum trabalho musical por conta disso? Ou não? Perdão, foi prolixo. Porque o Matheus já atrapalhou. Em 2015, foi quando eu fiquei conhecido por causa da morte do cantor Cristiano Araújo. Fui na missa do 7º dia do Cristiano Araújo, fui convidado para poder cantar e fazer uma homenagem na missa do 7º dia. E eu sou assim, eu sou profissional para cantar em velório, né? Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, cantor, então, músico, assim, meu Deus, nasce gente e morre gente na Assembleia de Deus, tem que respeitar. Rapaz, os irmãos presbiterianos vivem mais. Não tô dizendo que eu tenho apologia à morte, não, viu, meus irmãos? Mas, assim, é engraçado. Eu lembro disso, assim... Parece que morre mais gente na Assembleia de Deus. Não entendo. Tem mais gente também na igreja. Exato. Será que é mais gente? É mais gente. Eu acho que não sei. Fatores alimentares, não sei. Tem mais membros, né? Aí, o que acontece? Só que, assim, independente se é velório, se não é, se é festa, o que for, fui convidado para cantar. É um convite... Eu vou. Isso é a minha vocação, é cantar. Eu gosto de cantar e etapa lá é isso, então eu vou cantar. E aí começou a minha vida, porque de alguma forma, eu não sei, cara, eu tava no horário do Jornal Nacional, todos os jornais estavam um sensacionalismo muito grande naquela época, né? E a gente tava ao vivo pro Brasil todo. Pode ter sido por causa daquilo. E as oportunidades foram surgindo daquele jeito. A partir daquele momento eu falei, eu preciso ser uma carta aberta, eu preciso que as pessoas comecem a me ler. Só que não lê o Ademar. Lê aquilo que Deus construiu ou aquilo que Deus quer construir, ou pelo menos está fazendo. E aí a forma que eu fiz foi a forma mais complicada, porque foi cantar, por exemplo, com eles. Eu chamei eles para cantar comigo. Independente, não era um momento de culto, não era um momento cultico, mas como frases como a Gabriel Diniz falou assim, cara, eu tinha muita vontade de cantar uma música para Deus e não me achava digno de cantar para Deus. Eu falei, o quê? Como assim? Cara, eu não consigo nem falar com ele, mano, eu tenho vergonha de falar. Olha só o nível. Eu falei, mas por que, Gabriel? Cara,
não consigo, assim, eu tenho, sei lá, eu acho que eu sou sujo, sei lá, eu acho que eu não, sabe, eu não mereço, né? E aí eu lembro que surgiu a composição Escultor da Fé, que fala exatamente isso, né? O escultor juntou até água para esculpir um coração, e é assim o dia a dia de um trabalhador com suas mãos. Mas o coração construído pelo escultor da fé produz paciência, esperança, graça e me coloca de pé. Tudo que precisamos é amor, fruto precioso mandado pelas mãos do nosso Senhor. E eu tentei colocar isso na cabeça dele para ele entender, né? Poucos anos depois, Gabriel acabou morrendo, falecendo, mas eu até contei esse testemunho lá em sala de aula, falando da importância de poder ter esse livro aberto, sabe? Assim, eu nunca cheguei para eles e falei, ó, Deus precisa fazer uma obra na sua vida, não sei o quê, nunca. Mas eles sempre ficaram desconcertados. O Ademar chegou, ó, Ademar, não sei o quê. Ademar, não fala isso que o Ademar tá aqui. Ou muito bom, sabe? Assim, às vezes tem uma oportunidade de cantar, vamos várias vezes, o Ademar canta uma música, o Ademar canta gospel. Então, várias vezes, muitas vezes, em situações muito, muito honrosas, assim, sabe? Momentos de propósito mesmo, sabe? Assim, tá em por exemplo, numa entrevista de rede aberta, nacional, sabe? E de repente, o Ademar canta também, meu preparador vocal, canta aí, Ademar, canta uma música gospel aí. E às vezes você tá na Sabrina Sato, sei lá, e você canta um trecho de uma música pro país inteiro, sabe? Então eu acho que é nesse ponto. Eu falo que eu nasci estragado para cantar qualquer outra coisa que não seja a condução do louvor da igreja, de cantar as músicas que eu acredito. Poderia até cantar, sei lá, até tirei o pau no gato, mas... tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica Cadimiro CC do berro que o gato deu. Assim, parecia uma oração, não parece... Miau. Miau. Mas assim, não parece atirei o pau no gato, parece uma oração, né? Parece que eu tô cantando louvando, levante a sua mão, levante, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que é isso. Eu anotei até uma frase de Agostinho, que eu tava lendo uma das coisas de Agostinho, falando sobre música, né? Um dos sermões dele, ele fala assim: eis-me a cantar, dirás, cantas? Sim, tu cantas, estou a ouvir-te, mas toma cuidado para que a tua vida não dê um testemunho contrário da tua língua. Cantai com a voz, cantai com todo o coração, cantai com a boca, cantai com a vossa conduta. Queres saber no que creio? Vem ouvir o que eu canto. E aí ele completa, né? O cântico de louvor é o próprio cantor, e vós sois o seu louvor se viverdes bem. Perfeito. Assim, você falando aí, eu fiquei pensando, né, rapaz? É bem isso mesmo, né? A carta viva, né? Demar, partindo pro finalzinho do nosso momento juntos aqui, rapaz, estamos vivendo esse cenário de pandemia, não tem como a gente fugir desse assunto, né? O que isso mudou no cenário musical? Tudo. Mudou tudo em todos os aspectos, né? Mudou o cenário de conforto, desconfortável, né? Temos famílias passando fome mesmo. A gente fez agora até uma live. Aí, ó, dá pra assistir a live lá, pra vocês terem noção. Fui convidado não pra cantar uma música como preparador vocal. É a parte gospel da música, finalização da live. Inclusive, uma live apoiada pelo governo do estado, pela OVG, etc. Assim, mudou tudo, reverendo, né? Nós somos o cenário fora o... Não, nós somos maiores que o futebol brasileiro, com certeza. O cenário musical, nós temos uma fatia do PIB brasileiro, 13% do PIB brasileiro são os eventos, né? Então, eu tô falando daquele cara que vende a água dele ao artista que está em cima do palco. Então, mudou muito. Né? No meu caso, por exemplo, eu tinha um capital de segurança. Eu tinha um capital de segurança porque agora eu investi parte desse capital de segurança para um novo business, né? Eu falo que quando tem situações desconfortáveis, você precisa acreditar ou pelo menos se preparar para algo que está sendo movido e é diferente. Então, nesse momento eu estou pegando a fatia desse... e é outro assunto também sobre isso. As pessoas não estão preparadas para o dia ruim, acham que a vida delas é uma chama ou pelo menos uma luz que nunca vai se apagar. E isso no mundo musical acho que sempre foi isso, né? E sempre teve isso presente. Mas mudou muito, mudou bastante. Você tem uma realidade aí de empresas que quebraram, as empresas que mais quebraram foram as empresas do business, né? Do business musical, artístico, nacional, mundial, foram as que mais quebraram. Vários artistas quebraram porque são empresas, são artistas, né? Então, assim, demissões em massa, né? Teve cantores que demitiram 300 pessoas, cantores que demitiram 200 pessoas. Não é 200 pessoas, é 200 famílias, né? Uhum. Então, aquele filho que alimenta a mãe e tudo mais. Então, situações, assim, bem complicadas. E nesse cenário aí pandêmico, né? Assim, como que a música tem ajudado as pessoas? A música tem sido associada à autoestima. Ela tem gerado
no início da pandemia, eu acredito que agora eu não sei qual que seria a resposta, mas eu fiz um censo, e um censo geral, era o que você vai fazer depois da pandemia? E todos falavam, quero procurar uma igreja, quero ir para uma igreja. Eu não sei se isso ainda permanece, mas ela ajuda muito, ela ajuda no tratamento de doenças específicas e objetivas, como psicológicas e psiquiatras, é muito usado e tem sido usado como um refúgio muito grande. A música, ou pelo menos a música, foi a atuação aí das lives, né? Começado pelo Gustavo Lima, que foi o precursor disso aí, para ajudar famílias com a música e com as lives. Né? Foi ele que montou e disse que as lives seria possível. Começou com a Marília lá, uma live que ela fez com 200 mil pessoas ao vivo no Instagram. Depois uma live com o Gustavo Lima, 3 milhões ao vivo, né? On time, real time. Então, assim, isso tem, não só aqui como em qualquer outro lugar, tem ajudado bastante. E a gente vê um aumento da música dos streams, né? Então a gente tem assim, outros recursos que a música tem associado na escuta e aquilo também que a gente tem que falar, do perigo também da música no sentido de doutrinação. Né? E oro profundamente para que mais irmãos presbiterianos e reformados, ou só reformados de modo geral, tenham coragem, sabe? Sejam corajosos, sabe? Para construir músicas e construir música, né? Não é uma música, construir vídeos, construir música, construir conteúdos, sabe? Mais, porque há uma necessidade desse esclarecimento. Eu oro mesmo, isso aí é uma coisa que a gente ora lá em casa, eu faço questão de dizer, oro para que as pessoas tenham coragem, mais coragem, sabe, na fé reformada, para poder criar esses conteúdos com mais verdade, juntos, né? Então, acho que a música tem associado, assim, a um benefício comum, né? Comum e geral, do ponto de vista saudável. Agora, do ponto de vista business, não. A música não tem gerado recursos e não tem gerado fomento, né? Não tem como ganhar dinheiro com música hoje. Com música, né? Voltando... Pelo menos do mesmo jeito, né? Uhum. Voltando àquela pergunta, eu acho que partindo para o final, talvez ela seja interessante, a gente falando sobre vocação, a gente acaba associando vocação a um trabalho, né? Trabalho de um preparador vocal, trabalho de um cantor. O que você poderia passar para um jovem que está ouvindo no podcast e falar assim, olha, eu tenho um talento vocal, eu penso em uma carreira, como ele buscar isso, o que você recomendaria a esse jovem? E só adendo a isso, né? Como é que ele pode fazer bom uso das várias ferramentas musicais existentes hoje, né? Então, assim, acho que quando você começou a estudar música, você não tinha, por exemplo, tantas plataformas, né? Eu já vi cara usando pedal de guitarra em computador. Não, eu tenho um aplicativo aqui que eu baixo, não preciso mais comprar aquele tanto de pedal. Então, assim, ficou muito mais acessível, você ter muito mais material musical para você aprender. Então, dentro da pergunta do Matheus e complementando com a minha, né? Como é que você diria para um jovem que entende que tem um talento musical, que tem a vocação que Deus deu a ele para isso, como é que ele pode desenvolver isso utilizando essas ferramentas existentes hoje? Hoje ninguém tem desculpa, tá? Hoje eu absolutamente não tenho desculpa para ser qualquer tipo de profissional e ser muito bom. Musical, então, nem se fala. Se a gente falar de um tema, por exemplo, teoria funcional, musical, modal, modos gregos, você tá na internet, o cara tá explicando tintim por tintim. Se você falar assim, eu quero aprender modos gregos na gata de Foley, tem um cara lá na internet ensinando gata de Foley. Então, assim, não tem desculpa pra ser um cara excelente, sabe? Na minha época era punk, porque não tinha internet, cara. A gente não tinha internet, não tinha computador. Fui ter computador, cara, eu tinha 20 anos de idade. Revista, material por correspondência. Eu tinha 19 anos de idade. 2004 que eu comprei meu Pentium 2. Disquetão, sabe? Disquetão mesmo, disquete, colocava disquete e tal, não sei o quê. Então não tem desculpa. Eu tô com alguns alunos e tenho alguns alunos jovens para trabalho para o The Voice. Tô atuando, sempre atuei todos os anos no The Voice adulto e no The Voice Kids, né? E eu tenho falado para essa molecada, ó, vocês não tem desculpa para ser, vocês precisam ser melhor, vocês precisam ser muito melhor, vocês têm que chegar aqui incríveis, sabe? Não tem como vocês serem mais ou menos. Então, agora, o que eu percebo com esse fator da tecnologia é o tanto de informação que você tem e não há uma filtragem. E aí vem uma responsabilidade dos pais, ou pelo menos daqueles que são orientadores. É o que eu faço com os meus alunos. Como é que eu vou dizer isso? Eu filtro a informação. Eu passo a informação que eu preciso passar para eles. Então, quando eles chegam para mim, estão com muita coisa na cabeça, musical, sei lá, eu falo, não, peraí. Eu afunilo. E falo, não, o pensamento que você tem que ter exatamente esse pensamento aqui, ó. De tudo isso que você está pensando aí, esse é o objetivo. Aí ele para de pensar em curta caminho. Então, assim, eu acho que dentro dos profissionais que vão ensinar, falta objetividade e menos burocracia do ensino. Né? Eu fui um cara que desburocratizei muita coisa do ensino.
não só como professor, mas também como aluno. Né? E uma discussão, por exemplo, até na faculdade, agora que eu estou terminando a minha terceira graduação superior. E uma discussão lá no corpo docente, eu falei, qual que é o objetivo? O que vocês enxergam como objetivo? Momento pandêmico, aulas online, não deixar tão bastante. A gente sabe que tem um período de concentração de 40 minutos, aulas de 1h30, já não consegue. Não é nível de mestrado, doutorado, é nível de acadêmico. Né? E o que vocês acham que é... O que vocês, na época de vocês queriam que fosse afunilado para aquele processo, para que os alunos entendessem? Não é encurtar o caminho, porque está um monte de informação, mas o que a gente vai precisar de verdade? Então, eu acho que esse é o grande desafio do aluno hoje, ou do músico. É afunilar as informações, não pegar tudo que está sendo falado e acreditar, ou de tudo, né? Não é as fake news não, tá? Não é fake news não. É porque tem muito conteúdo de várias formas, né? Mas a se adequar com aquilo que é melhor. E procurar realmente um mentor, sabe? Procurar um professor. Não tem jeito, né? Só na internet se você não consegue. E assim, procurar uma ajuda especializada para aquele processo que você quer. Se você canta e você quer cantar melhor, você vai precisar de alguém para orientar. Então, assim, outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes e para os meus alunos, não quer dizer que é eu que você tem que ficar comigo. Faça um laboratório, faça um laboratório, vê se você tem, sabe? Não fica ali batendo, né? Eu fui um cara que tive vários professores e tive professores que eu dei um shutdown. Dei um shutdown, sabe? Desliguei o professor, desliguei o professor. Minha professora de canto, para vocês terem noção, eu dava tilt nela. Porque quando eu começava a cantar, ela falava, Demar, você canta tudo errado, você canta não sei o quê, mas tinha muito sentimento. Então eu já entregava, na aula dela eu já entregava tudo que eu tinha. Era tudo gás, sabe? Não tinha mais ou menos. Era 45 minutos que eu tinha ali, era de graça e eu não pagava, então era o momento que eu tinha. Eu me jogava lá dentro, sabe? Com tudo. Ela falava, isso tá errado, isso tá errado, tá errado. Então, um prazo de 1 ano, muita gente estava lá 4 anos fazendo. Um prazo de 1 ano, eu já estava filé do boi, porque essa entrega é muito importante. E às vezes o aluno vai e fica lá, eu tenho isso na experiência, eu em aula eu sou bem ácido, porque aí eu falo, assim, bem ácido no sentido de, e aí, cara, né? E eu trago as informações importantes, mas assim, se não tiver essa vontade também é muito difícil. E hoje a galera não tem muito essa vontade, não. Não tem muito essa vontade, não. Né? Tanto que eu falo lá pro meu filho, filho, pressão em você. No sentido assim, a vida não vai ser muito fácil, né? A gente sabe que não vai ser muito fácil. Eu falo, pai, não foi muito fácil. Mas assim, é importante esse estímulo. E aí há um estímulo em casa, né? Há um estímulo em casa. Eu sou testemunho de vários, pelo menos vários adolescentes nossos aqui que têm essas motivações dos pais, né? Posso aqui nomear 5, assim, que seriam muito interessantes, pelo menos 3 muito interessantes que fazem isso para os filhos e auxiliam de forma muito positiva, né? Agora, business, turma, né? Quer viver disso? Não é a música só por ela que vai te levar aonde você quer. Ela é um caminho muito importante, né? Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha, de velório a nascimento de cachorro. Eu estava em tudo. Posso contar o testemunho? Conta aí, manda bronca. Eu lembro que eu estava na faculdade de administração e aí eu lembro que me ligaram, olha, meu tio faleceu. Meu tio faleceu e, meu Deus, acho que eu nunca falei isso. Isso é inédito. Eu nunca falei isso. Mais uma aí. Vocês têm que ter um som do inédito. Não, isso não. Tem que ter outro som. Eu vou fazer uma preparação vocal pra eu cantar o inédito nesse programa aqui, rapaz. Tem que ser alguma coisa tipo... Não, eu acho que tem que ser alguma coisa assim... Alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que chama a atenção. E eu lembro que eu tava quebrado, assim, gente, de 3 anos pra ir pra faculdade. Não, um negócio assim difícil demais. E aí eu pensei, fui convidado para cantar, ou pelo menos para tocar no velório. E aí você pensa assim, como business, fui contratado. Aí você pensa assim, eu vou levar isso como business, eu vou levar isso como um sentimento, e vou lá, vou ser solidário, ou eu vou transformar isso num potencial evocado, né? Eu vou transformar isso num business para mim, vou ganhar dinheiro com isso, para as pessoas entenderem que isso é a minha profissão. Respostas no próximo podcast. Eu não vou responder. Boa, Aí vocês vão ter a noção do que eu respondi para essa mulher. Só que isso transformou minha vida. Só que essa resposta só vai vir no podcast sobre business musical. Então você que está nos ouvindo, nos acompanhando, presta atenção, fique atento aí que num próximo episódio aí, né, querido Matheus, bem próximo, não sabemos quando será, mas teremos E aí, fui no velório ou não fui no velório? Ganhei dinheiro nesse velório ou não ganhei dinheiro nesse velório? Rapaz, que ele foi no velório, eu não tenho dúvida que ele foi. Agora, com qual motivação é que nós não sabemos ainda. O que aconteceu naquele velório? Ó, vocês percebem aí de casa
que ele é um excelente vendedor de negócio. Coach, não à toa, rapaz. É um coach. Ele já tá vendendo o próximo evento aqui. Um evento queridos, que você vai ouvir aí da sua casa. Vamos para as considerações finais aqui. Primeiramente, agradecer a Demar. Obrigado pela sua participação conosco, viu? Muito bom. Matheus, alguma consideração final sobre o nosso assunto de hoje? Claro. Queria só fazer um adendo à colocação que eu fiz sobre lugar de fala, brincadeira do que eu sempre falo com o pastor Erle, mas é porque no episódio passado a gente teve aqui o pastor João Batista e ele falou da importância de conquistar o direito de falar às pessoas no ambiente de hospital. Capelania, né? O Ademar tá aqui falando da profissão dele, do trabalho dele que é visto por muitos com muita dificuldade, muito preconceito. E assim, o evangelismo é ir lá pra rua e falar de Jesus. A ideia do lugar de fala é ele conquistou o direito de uma pessoa que às vezes não estaria acessível a ouvir sobre isso. Perfeito. E ele conquistou esse lugar de fala. Então esse é o meu objetivo com conquistar esse lugar de fala. E, mais uma vez, obrigado por nos ouvir até aqui. Fico feliz que você nos aguentou aqui, nos suportou, nosso bom humor, nossa alegria. Os nossos sentimentos estão aqui entregues para à sua disposição, para trazer alegria, para trazer informação para sua casa. E espero que esteja contribuindo aí com vocês, enriquecendo o seu conhecimento e também trazendo graça de Deus sobre a sua vida, luz. Tudo bem? Até o próximo encontro e tamo junto. Valeu. Ô, Ademar, vamos lá. Quero agradecer você pela sua participação. Obrigado pelo tempo. Eu sei que você é homem do business, business, né? Conseguiu um tempinho na sua agenda aí. E, rapaz, e assim, quem quiser encontrar você, em quais canais deve procurar você? Diz aí. @Ademar Rocha, tá lá as informações, e @Canto Criador Oficial. Tem endereço, telefone de contato, tem tudo lá. Hoje é mais fácil, né? É rede social, não tem jeito. Ademar com H, viu, pessoal? Ademar com H. Né? Eu não procurei certas pessoas para me ajudar com isso. Exatamente. E você falou aí que você tem um projeto novo aí que tá. Tem um projeto novo. Posso falar? Né? Fala, lógico. Eu acho que os dos projetos que são projetos muito importantes em exclusividade, né? Eu lancei um DVD muito que eu queria muito fazer o ano passado, em meio à pandemia. Foi muito desafiador e fiquei muito feliz de concluir. E agora em 2021, um ano ainda mais complicado para o nosso setor. Haja vista que o meu capital de segurança já foi de um ano para cá, foi bem, né, decrescido. E aí eu resolvi, por conta dos filhos, eu sempre trabalhei em home office, esse é um outro papo que pode agregar a resposta. O que eu fiz no velório? O que você fez no velório? O que eu fiz no velório? Nossa, esse tema vai dar barulho, hein? Ele fez uma live, pessoal. Nós vamos fazer um recorte de vídeo só com essa parte. Ótimo. E vamos mais divulgar. A gente vai abrir uma enquete no Instagram do Erle para o pessoal propor ali o que ele fez. O que ele fez no velório. Boa, então, assim... E aí, nesse ano, eu senti a necessidade de realmente ir para um local, depois de 10 anos aí atuando como preparador vocal de nível nacional, ou pelo menos 5 anos intensamente. Eu falo que é 369 dias no ano. E pegamos o Canto Criador, que era um home studio, pessoal que eu compartilhei isso com o Brasil todo, no meu apartamento mesmo, todo preparado. O Diego foi um grande responsável por lá também, ele e a Ticiane, de decorar, de fazer toda a parte técnica. O Diego está comigo há muito tempo. E está comigo também nessa nova obra, que é montar um espaço maior, ter um espaço mais adequado para outras frentes do que o Canto Criador pode fazer, enquanto também preparador vocal posso fazer. E gerando oportunidades, né? E não desacreditando, não só no cenário, mas acreditando, não de uma forma inconsequente, mas sendo um exemplo de empreendedorismo meio ao caos dentro de um cenário que não tem perspectiva, né? Mas montando um espaço. Vocês estão convidados pra gente fazer um podcast lá depois, vai. A gente faz lá. Rapaz, bom, hein? Mas não vai com ter perigo de café. Ouvir carro de... Lá não vai escutar carros. Não vai escutar carros, é verdade. Lá não vai escutar carros. E um ambiente que eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho, né? Ele está sendo totalmente desenvolvido pela mulher, pela esposa do Diego, pela Ticiane. Excelente arquiteto, diga-se de passagem. Pra mim, assim, não abro mão mesmo, né? A Ticiane fez um grande trabalho lá. Está fazendo também um grande trabalho para mim e para minha esposa. Um trabalho sensacional, com alto custo. Mas alto custo. Mas, assim, vale a pena. Eu estou muito feliz de poder ter esse ambiente, né? Um ambiente perto da minha casa, inclusive, que é muito desafiador você também encontrar. Então, o Canto Criador, a partir aí, eu acredito que de uns 40, 45 dias, está em novo endereço com um ambiente totalmente preparado, assim, para o desenvolvimento da voz profissional, para a criação de novos
objetivos também, que a gente está colocando em mente aí em pauta para as novas frentes. Não é só preparador vocal, né? O meu cantor ele está parado, então eu não posso ficar parado esperando ele voltar, dependendo do que as políticas públicas vão anunciar daí para frente dos principais eventos. Então, mas tem outras frentes. E o ano que vem eu já sou fonoaudiólogo, né? Outra coisa inédita, que eu não falei em podcast nenhum. O ano que vem eu já sou fonoaudiólogo, pra glória de Deus mesmo. Um curso muito desafiador, muito difícil. Difícil pra caramba a área da saúde, né? Então é o meu novo consultório também. Apesar que eu não vou atuar como fonoaudiólogo especificamente nesse primeiro momento, aquele cara que trata qualquer tipo de problema. Meu negócio é desenvolver voz profissional e desenvolver voz artística. E estou muito feliz, porque o espaço é bem bonito. É muito, muito bonito. Legal, iremos lá conhecer. E eu já fui atendido pelo Ademar como fonoaudiólogo há uns 4 domingos atrás, né? Eu tinha que pregar de manhã, escola dominical, dirigir Faz aquecimento, pregar à noite, aí o Diego falou assim, liga pro Ademar. Eu falei, Ademar, sábado à noite, Ademar, tô assim, me ajuda. Rapaz, o Ademar me ajudou e foi o que segurou o dia lá. Fizemos um aquecimento bom. Fizemos um aquecimento de internet, né? Entrei na salinha ali, liguei, o Ademar, faz isso, faz aquilo. Começou em casa. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Não, e às vezes muito é isso mesmo, né? Às vezes não é uma questão só especificamente de uma alteração vocal, mas é um aquecimento vocal. O aquecimento vocal já faz tudo aquilo que ele precisa fazer. Muito bom. Diferença. Ademar, muito obrigado. Nós queremos agradecer aí, primeiramente, ao Ademar, que esteve conosco, e também de forma direta e indireta a todos aqueles que contribuíram para a realização deste nosso episódio. Obrigado a você também, querido ouvinte, que ficou conosco até o final. Até o final. Até mesmo assoviando ou não, ficou conosco até. Isso dá música para final de podcast, viu? Isso aí eu faço bem. E também agradecer ao nosso patrocínio, o Denk, né? Pelo apoio. Lembramos aí, quem quiser participar e apoiar esse podcast, entre em contato comigo pelo meu Instagram, canal do YouTube, o WhatsApp, que estamos à disposição. É isso aí, pessoal. E só lembrando também, você citou a Denk, e a gente teve no nosso primeiro podcast patrocínio da Polimimos, que está enriquecendo aqui nosso cenário com seus quadros. Viu? Então, não deixe de buscar nas redes sociais, que é uma plataforma completamente digital, Polimimos, assim também como a Denk. A Denk, exatamente. Então, vai lá, o Canto Criador também está precisando fazer esses patrocínios aí, hein? Exatamente. É o ambiente perfeito. Comunicação, Canto Criador, não. Nós temos que conversar. Quero saber quanto que tá após desligar esse microfone que vai sair. A gente vai pro business, exatamente, rapaz. Homens de negócios. Meus queridos, nós vamos então hoje terminar de forma diferente, né, rapaz? Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final. Ficamos por aqui, até o próximo episódio, mas nosso abraço hoje vai ser com a Ademar cantando, né, exatamente. Rapaz? Ademar, você podia cantar aí uma música. E aí nós encerramos com a sua música. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê sua misericórdia.